a todas e a todos. Olha, entrou outra vez o nosso genérico. Que bom. Olá a todas e a todos. Eu já me sentei aqui no meu lugar de maquinista do Intercidades, porque a viagem vai começar e há muito para conhecer. Hoje vamos estar em Mafra, na Nacional 2, em Viana do Castelo, em Viana do Alentejo, assim é que é, no Porto, na Covilhã, vamos seguir até à Régua, depois até à Cova da Moura, mas entretanto também vamos falar do Super El Niño, de fadiga ocular, que é aquilo que eu sofro e por isso de vez em quando dou assim umas calinadas no teleponto, de teatro e de perceber o que é a doença bipolar. Estão todos prontos? Vamos então seguir para a próxima paragem. Seguimos para Mafra, onde está o meu monumento. A minha Daniela Magalhães. A Daniela Magalhães está no Museu Nacional da Música. Ela própria é um tesouro, portanto, estamos aqui perante uma circunstância rara em televisão, que é um tesouro dentro de um museu que guarda tesouros. Daniela Magalhães. Ai, boa tarde, que bom! Assim se começa uma terça-feira. Meu tesouro, Rita, olha, é verdade, sim, estou aqui no Real Edifício de Mafra e estou no Museu Nacional da Música. E, obviamente, eu tinha de começar aqui numa sala, isto são várias salas, nós vamos ter a oportunidade de passar por algumas, e eu tinha de começar aqui numa sala onde se ouve e se sente a música. E para nos guiar aqui nesta visita, tenho comigo o diretor. Hoje eu sei que é o dia de fecho, mas hoje tivemos a sorte de ter aqui o diretor Edward Aires de Abreu, que nos vai dar aqui uma ajudinha nesta viagem. Olá, sejam bem-vindos. É um prazer ter-vos cá connosco. E sim, justamente estamos no Salão Imersivo, é uma sala muito especial no museu, porque é uma sala que não tem nenhum instrumento musical em exposição. Mas tem sempre música a passar, temos uma programação variada, várias obras multimédia, que passam através de 24 colunas de som à nossa volta, 4 ecrãs LED gigantes, plataformas vibratórias que traduzem o som em vibrações que podem ser sentidas com as mãos e com os pés. E, portanto, a ideia aqui é realmente criar este momento especial de encontro com as músicas mais diversas, através dos mais diversos sentidos, porque a música é uma arte complexa que passa pelo corpo, não só através dos ouvidos, mas da nossa pele, do nosso tacto. E Beethoven que o diga, não é? Sim, Beethoven que lá está representado numa tela do José Malhoa que nós temos na última sala da exposição. Mas é isso, é sobretudo um convite à experiência de novas formas de escuta musical. E como dizia aqui o Edward, estas plataformas que nós vemos aqui, neste momento não estão a funcionar, mas há pouco estavam e elas vibram, portanto dá para sentir as vibrações, passa a redundância. E temos aqui, vê-se assim, alguns puffs, cadeiras, porque o objetivo é que fiquem aqui a ouvir. Nós neste momento estamos a ouvir, eu sei que aqui se ouvem várias coisas, não é? Neste momento, o que é que estamos a ouvir? Estamos a ouvir uma peça de Ana Santos, chamada Almocreve, mas de facto temos de tudo um pouco. Temos canto alentejano, temos música experimental, de vanguarda, músicas de vários cantos do mundo e, como disse muito bem, temos puffs e bancos. É um espaço informal e nós gostamos que o museu seja isso também, não é? Aliás, é uma grande alegria para nós ver como o espaço é habitado em dias de abertura, com crianças que correm e que saltam e que se deitam no chão. É para ser vivido. Sim, é o que mais nós queremos, não é? Que o museu seja um espaço sonoro, vivo, o mais possível, um espaço de partilha de felicidade e de descoberta de música nova. E também aqui vai-se conhecendo a história da música em Portugal e no mundo. Claro, sendo o Museu Nacional da Música, tendo nós a coleção que nós temos, que é uma coleção que pretendeu desde sempre ser referencial do nosso país, visitá-lo é sempre uma forma de nos encontrarmos com a história da música em Portugal. Temos vários instrumentos musicais classificados como tesouros nacionais, portanto são peças realmente muito importantes do ponto de vista histórico, patrimonial, e temos peças que, não sendo tesouros nacionais, são igualmente fascinantes do ponto de vista construtivo, do ponto de vista dos músicos que foram seus proprietários. Nós temos, entretanto, só para dizer para quem nos vê lá em casa, nós vamos passando por várias salas interativas. Aqui eu creio que se refere aqui a instrumentos de corda, não é? Nós temos sim várias salas que complementam o discurso principal. Assim, muito resumidamente posso dizer que a exposição principal do museu é uma exposição que organiza os instrumentos e não só, porque
temos mais do que instrumentos, em função de diferentes contextos de práticas musicais no mundo. Por exemplo, temos uma sala que é a seguinte, sobre expressões de saber popular, músicas que se transmitem de forma oral, de pais para filhos. Temos depois uma sala sobre músicas do transcendente, música em contexto religioso, e há essa lógica de contexto. E depois temos algumas salas complementares, como esta que nós vimos e como outras que vamos ver de seguida, que são salas com conteúdos mais interativos, com gavetas que se podem abrir e descobrir alguns tesouros inesperados lá dentro. Já vamos ver pelo menos um, não vamos? Sim, vamos. Mas mesmo estas salas principais também têm instrumentos à disposição dos visitantes, porque essa foi uma das nossas preocupações, foi a de tornar o museu também um espaço sensorial significante. Não é? Os visitantes são convidados a experimentar instrumentos musicais, a tocar neles. Aqui estamos a ver neste momento guitarras, não é? Guitarras e violino. Violas, vários instrumentos de corda dedilhada e friccionada, uma cora também da Guiné, banjos, Estados Unidos da América, Índia, Portugal, há vários países e várias épocas aqui representados. Este também foi um outro aspecto que nós decidimos desenvolver, foi de pôr em relação, em proximidade, objetos aparentemente contrastantes. Por exemplo, já de seguida temos um instrumento mais antigo em exposição. Que é Vamos vê-lo agora. E já agora falava-me de música de vários países. Às vezes as pessoas dizem que a música é assim uma linguagem universal, mas não é bem assim, que eu já aprendi aqui qualquer coisa com o Edward. É um tema muito controverso. Nós aqui nesta exposição procuramos contrariá-lo um bocadinho, ou pelo menos pô-lo em discussão, porque de facto há culturas no mundo que não praticam música. Aquilo que nós gostamos muito de frisar é que, na verdade, há várias músicas, há vários entendimentos, conceitos de música, não é? Há pessoas, por exemplo, que ouvem música no canto dos pássaros, e há outras que não. E nós tentamos chamar a atenção do público para essas subtilezas, diferenças entre o que é ou não é, ou o que pode ou não ser a música. A música depende mais do ouvinte do que de quem faz. E aqui, por exemplo, temos o instrumento mais antigo em exposição, um tambor islâmico. É um depósito do Museu Municipal de Silves, aquela pecinha muito pequenina que está ali, com estes elementos decorativos, sim, que surge aqui rodeada de outros instrumentos, alguns muito recentes, de várias outras regiões. Este tambor islâmico vem de Silves, foi descoberto numa escavação arqueológica na Almedina de Silves. Mas temos estes dois shofar, que são habituais em contexto hebraico. Temos ocarinas, uma ocarina portuguesa do século XIX, aquele instrumento lá em cima, uma matraca. São instrumentos que estão mais ou menos relacionados com qualquer ideia de ritual. Eles não têm proximidade direta entre eles, mas cumpriram de alguma maneira esta função ritual. E é para este tipo de relações sociais, políticas, às vezes, entre os instrumentos que nós chamamos a atenção dos visitantes. E lá está, vocês aqui têm têm quantas peças é que têm expostas, mais ou menos? Nós temos cerca de... Na verdade, temos mais de 500 peças em exposição, temos cerca de 520. Apesar do acervo ser bastante maior. O acervo é maior, sim, e para além de instrumentos musicais, tem fonogramas, tem livros, partituras, temos as coleções documentais, por exemplo, de Alfredo Keil, que foi um importante colecionador aqui do museu, e autor do nosso hino nacional, e pintor, escritor, poeta. E temos cá o espólio de partituras desta importante figura da nossa história da música. Nesta sala aqui, nós temos aqui os headsets. Será que vamos conseguir ouvir? Porque explique-me, aqui as pessoas podem pôr headsets e enquanto vão olhando para os instrumentos... Eu acho que o microfone não vai captar, mas esta é uma experiência muito interessante, porque uma das grandes dificuldades de um museu de música é justamente como pôr os instrumentos a soar. E nesta sala, especificamente, que é uma sala dedicada às expressões de poder, falamos aqui da música de corte, da música em contexto militar, nós criamos esta experiência imersiva, que são estes escutadores que se colocam, e graças a um sistema de geolocalização, os visitantes, a cada passo que dão, ouvem o instrumento que estão a ver à sua frente. Foi um projeto que foi desenvolvido com um artista, o Nico Espinosa, e é mais uma das várias experiências imersivas, interativas que nós temos aqui à disposição e permite uma outra abordagem, uma outra leitura sobre o que está exposto. Aqui, por exemplo, temos mais uma daquelas salinhas complementares. Exatamente, vamos ver, porque aqui, antes do instrumento estar concluído, também há todo um processo e é sobre isso que falam. Queria só dizer que este museu está adaptado para também pessoas invisuais. Temos aqui tudo explicado em braille e no chão vamos tendo
algumas indicações também, ali no percurso também dá para ver, para toda a gente ser incluída neste museu. Sim, esse é também um projeto que nos encheu de motivação e continuamos a desenvolver soluções a esse nível, não é? Tanto para surdos, cegos, público com hipersensibilidades várias. A ideia é justamente também demonstrar como a música pode ser uma experiência táctil. Nós aqui temos vários materiais que se podem tocar, materiais de construção de instrumentos musicais, mas também olfativa. Estas campânulas escondem cheiros que se podem sentir e que têm a ver com materiais habituais em oficinas de construção de instrumentos musicais. Temos, por exemplo, o couro, não é? Que é utilizado também em muitos instrumentos. O couro, o pau santo, o cipreste, a terbentina, ferro. E temos também ferramentas de construção de instrumentos musicais. Temos, lá está, como este violino que está aqui desmontado, não é? Peças que podem ser sentidas por todos os públicos, não é? Porque isto, na verdade, é interessante para todos. Nós, às vezes, pensamos muito na questão das acessibilidades como qualquer coisa exclusiva e nós tentamos aqui o mais possível que todas as experiências fossem interessantes para todos. E realmente para uma criança, enfim, até para mim, não é? Acho para qualquer um, é super interessante ver como é um violino por dentro, por fora, como é que nós, de que materiais é que são feitos os diversos componentes de um violino, etc. E aqui temos um dos tesouros que me falava há pouco. Posso abrir? Claro. Ui, epá, isto é preciso alguma força. Este é um molde de um tampo de violeta, que é uma espécie de violino, é um violino um bocadinho maior. É uma peça da nossa coleção, lá está, que ilustra bem este universo da construção de instrumentos musicais. Com indicações escritas. Sim, com as medições necessárias para a construção de violetas. E é isso, a música e o Museu de Música deve ser muito mais do que simplesmente um repositório de instrumentos muito bonitos, não é? Na verdade, um instrumento, como nos diz a própria etimologia da palavra, é um instrumento. Exatamente. Ou seja, é um meio através do qual nós fazemos aquilo que é mais importante, que é a música, não é? É o resultado que nós almejamos. Pronto, foi uma tentativa o mais possível de destacar a música e menos o instrumento musical, apesar de os instrumentos musicais serem também obras de arte, às vezes, são objetos incríveis, decorativos. O museu, vocês aqui, há pouco o Edward até me dizia que este é um museu grande, que até merece mais do que uma visita, não é? É um museu extremamente denso. Nós, no fundo, duplicamos a coleção exposta depois de instalados aqui. Nós abrimos há muito pouco tempo, em novembro, mas fizemos-lo de propósito, não é? E também numa perspectiva de criar várias camadas de leitura. Nós, aliás, no nosso serviço educativo, no serviço de mediação, oferecemos aos visitantes a possibilidade de vir cá a visitas temáticas especiais, por exemplo, sobre a história do piano. Vamos ter uma em breve que é sobre o Memorial do Convento. Porque há tanta coisa que acabam por segmentar um bocadinho, não é? Sim, e criamos roteiros específicos que incidem sobre algum aspecto particular da história da música em Portugal, ou da nossa atualidade. O tema da mulher na história da música portuguesa, por exemplo, é também um desses temas que nós exploramos. Falava há bocado do Memorial do Convento, que é uma obra paradigmática, muito próxima aqui do nosso imaginário coletivo sobre o que é, o que foi a construção do Real Edifício de Mafra. Portanto, temos também uma atividade que destaca quanto de música há nesse romance fundamental de José Saramago, entre muitas outras atividades específicas. Temos pad papers também, para todas as crianças. Portanto, um museu para se viver acima de tudo. E nós agora já não vamos ter tempo de ir lá. E disse-me há pouco que a partir do dia 1 de julho tem aqui uma possibilidade também das pessoas verem aqui a vossa mediateca, não é? Sim, nós vamos inaugurar uma mediateca onde podemos, enfim, convidar os visitantes a explorar a nossa coleção de livros, de fonogramas, numa fase posterior. Podem ser consultados aqui. Consultados aqui, sim. Exatamente. Para além disso, temos uma cafetaria, uma loja. E em que dias é que podem ser visitados? Eu sei que vocês também têm uma sala onde fazem concertos mais intimistas e tudo isto as pessoas podem seguir se quiserem mais informações. Onde? Sim, nas redes sociais é mais fácil, também no nosso website. Temos também uma newsletter, mas muito sucintamente fechamos à terça-feira. Nos outros dias estamos sempre abertos, das 9h30 às 5h30, a última entrada é às 16h30. E temos uma programação muito intensa de concertos
os mais variados. Não é só música clássica, também temos um bocadinho de tudo. Aliás, até tem ali noutra sala, eu como disse, isto é enorme, tem ali uma sala também dedicada a uma música portuguesa mais recente. Temos o autorretrato do Alan Halloween, que é uma figura importante do hip-hop em Portugal. Mas temos um bocadinho de tudo. A nossa intenção é justamente de nos abrirmos ao mundo, de os escutarmos e de partilharmos essa felicidade com quem nos visita. Edward, muito obrigada por esta visita, ainda por cima em dia de fecho, conta lá, foi aqui um privilegiado. E já sabe, para visitar, para acompanhar toda a programação aqui do museu, museunacionaldamusica.pt, não é assim? Sim. E nas redes sociais, e Facebook e Instagram, já sabem, essas modernices todas. Espetacular, Daniela. Também com um convidado desses é fácil. Ficámos aqui fascinados com o conhecimento e com muita vontade de visitar o Museu Nacional da Música, que muitas pessoas ainda desconhecem, e é também para isso que serve o nosso Intercidades, nas suas paragens, nestes apiadeiros maravilhosos. Obrigada, Daniela. Um beijinho para ti. E de Mafra apanhamos agora de novo o Intercidades até à Nacional 2. Viana do Alentejo é a nossa próxima paragem. E em direto de Viana do Alentejo temos o jornalista Manuel de Portugal, que está no Hotel Moagem. Agora já me estás-me a ouvir agora, Manuel, não estás? Estás no Hotel Moagem. Estou a ouvir, aliás, eu estive sempre. Boa. Estou sempre a ouvir. Um Hotel Moagem, que é um hotel especialíssimo, porque pelo que sei era uma antiga fábrica de cereais, mas és tu que me vais contar essa história. Obrigada. Pois eu estava com tanta vontade de falar, quase que não te deixava terminar, é porque também se estivesse onde eu estou, com o dia de sol que está hoje no Alentejo, enfim, com condições que muitas praias e muitos destinos turísticos não têm nos melhores dias de verão, também querias estar aqui e querias contar tudo sobre esta importante paragem na Nacional 2. Desde logo porque temos encontrado um território que nos mostra uma estratégia de desenvolvimento e transformação. E é por isso que estamos aqui no Hotel Moagem a mostrar algo que um dia morreu, era uma antiga moagem, aliás, que tem toda a estrutura desta unidade hoteleira, tem incorporados o que foi sobrando, as componentes das máquinas, os motores, aspectos decorativos, os quartos vão sendo diferentes, há toda uma preservação dessa história de uma moagem que morreu. E agora deste projeto que aqui nasce, também que integra esta rota da Nacional 2, que resulta de um esforço dos municípios portugueses em promover um território que durante muitos anos ficou para trás, porque achávamos que podíamos viver todos junto ao mar. Sérgio Moreira conhece bem o que é esta realidade, trabalha na hotelaria, é aqui chefe de recepção. Aqui se transformou a morte de um dia, de uma coisa que foi importante na região, numa nova vida, e é esse trabalho que vos chamou aqui. Exato. Boa tarde a todos. Conforme disse bem, isto era os antigos moinhos de Santo António, a moagem, e que ficou devoluto e terminou no final dos anos 80 e ficou abandonado de lá até praticamente aos dias de hoje. Foi recuperado e adquirido no ano 2020, 2021, sofreu o tempo de obras e abrimos o ano passado em junho, portanto está a fazer um ano agora. E como disse muito bem, foi tentarmos deixar o máximo possível do que era pormenores da antiga moagem. Mesmo os quartos têm todos eles alguns apontamentos do antigamente. É por isso que eu nem posso dizer que conheço o hotel todo, tenho que vir várias vezes, porque exatamente. O quarto que eu, por exemplo, fui visitar tem uma determinada decoração, mas que pode ter a ver com a área em que se encontrava do edifício, pode haver outros bastante diferentes. Tal e qual. São 7 tipologias diferentes. Ou seja, o que tem a ver com a decoração, o conforto do cliente, é igual em todos eles. Portanto, as camas de Astons, a decoração em si é tudo idêntico. O que muda, como estava a dizer muito bem, são os pormenores que estão relacionados à localização do próprio quarto relativamente à antiga moagem, aos antigos moinhos. E foi isso que foi tentado recuperar. Mesmo no próprio edifício, como já viram, as paredes, estas são do edifício novo, estrutura nova, pois todos os outros foram mantidos os originais. É importante para que os concelhos... Viana tem aqui mais na zona de Alcáçovas o contacto com a Estrada Nacional 2, que também tem ali uma série de projetos a renascer um bocado por conta dessa organização desse roteiro. Esta ligação deste roteiro resulta lá do tal esforço que é feito para o desenvolvimento do interior,
para vocês também é muito importante, porque precisa de gente para trabalhar, que pode ficar aqui, não precisa de ir para Lisboa. Todas as coisas estão interligadas. E a pergunta que se segue é fácil ter gente para trabalhar aqui? Ou já foi tudo embora antes? Há dificuldades. Há dificuldades porque, conforme disse muito bem e sabe, o interior e esta história de estar muito abandonado, portanto, cria algumas dificuldades de conseguirmos ter pessoas locais. Aos poucos vai-se conseguir melhorando isso, criando as condições para isso, obviamente com o apoio de todos e não só dos novos sítios que vão aparecendo. Claro, isso é para isso também que cá estão, para dinamizar trazer uma nova dinâmica ao Conselho. É o primeiro hotel nome em si do Conselho, e isso julgo que também é bom para toda a gente no Conselho. Mesmo que está a falar aí da Estrada Nacional 2, o que já sentimos aqui também a nível de clientes, são clientes ou vindo do Norte ou vindo do Sul, que vêm pela Nacional 2 e acabam por ser um ponto de paragem aqui no hotel, que já vão também reconhecendo. Ou seja, são sinais positivos de que esse investimento na promoção, na criação de mais-valias de trabalho, sejam empresariais, seja no turismo, nos setores que se possam relacionar, vão dando frutos, não é? Vale a pena. Sim, é um esforço contínuo de toda a gente e que terá que ser continuado e continuarmos todos no mesmo barco e a puxar pelo Conselho. Sérgio Moreira, muito obrigado. Eu sei que tem muito que fazer, já lhe roubei aqui há algum tempo. Muito obrigado por ter explicado ao Conta Lá a importância deste projeto, que é mais um de muitos projetos que nós temos andado a encontrar no território. E essa é uma nota jornalística muito importante. Ao longo da N2, nos últimos anos, havia um território que estava com tendências preocupantes de desertificação, de abandono, de riscos florestais gigantescos. E em 2016, os municípios portugueses integrados nesta estrada que nasceu para aproximar, não deixar nenhum português a mais de 100 km de uma via que ligasse o país todo, os municípios juntaram-se, começaram a trabalhar e em 10 anos há frutos de que essa estratégia vai valendo a pena. Porque aquele território que nós, nas últimas décadas, sempre que lá íamos como jornalistas, estava aparentemente abandonado, está com sinais de renascimento. Há sinais de uma nova geografia. E é esse exemplo, e também o esforço, seja institucional por parte dos municípios portugueses, por parte das empresas que arriscam entrar nesse caminho, nesse comboio, que aqui é o Intercidades, que pode dar uma nova vida ao interior de Portugal, estão finalmente a dar frutos. Claro que são 10 anos de trabalho, 10 anos de roteiro da Nacional 2, que precisa de mais anos pela frente para que tenha a afirmação deste potencial de poder ser, tal como é a Estrada 66 nos Estados Unidos, aquela famosa rota que há também na Argentina, uma das estradas do mundo mais procuradas. E é preciso tempo e, acima de tudo, a percepção de que aquilo que Portugal não fez durante as últimas décadas foi investir e não desertificar o interior, quando foi contrariado agora pelos municípios portugueses, está a dar sinais positivos. E isso é um alento não apenas para nós jornalistas, mas sobretudo para quem vive, para os últimos que ficaram e que não abandonaram estes territórios. É isso mesmo, Manuel Portugal, e também a importância de dar visibilidade precisamente a esses projetos, a esses empreendedores, a essas pessoas que todos os dias fazem esse esforço de investimento para que esse território tenha o destaque que merece. E nós, Conta Lá, também vamos fazendo o nosso caminho, neste caso, literalmente na estrada, com uma equipa de informação que, pelo que me lembro, já está na 8ª semana, penso que é isto, já é a 8ª semana na estrada a contar as histórias da Nacional 2. Obrigada, Manuel Portugal. Sexta, eu acho que são 551 quilómetros. Então é sexta, é a minha dislexia, deve ser. Eu já andava aí perto, mas já são muitos quilómetros e ainda vão ser mais, porque só vão terminar, lá está, quando a estrada acabar. Obrigada, Manuel Portugal. Obrigada. E de Viana do Alentejo, o nosso Intercidades vai levar-nos até à Covilhã, para sabermos hoje quais é que são os destaques do site do Conta Lá, com a jornalista Inês Miguel. Oh, Inês, ontem disse que estavas no Porto, mas tu estás orgulhosamente na Covilhã. Não vamos cá fazer confusões. Também adoro o Porto, mas tu estás na Covilhã. É verdade. Olá, boa tarde, Rita.
Hoje o site do Conta Lá traz como de primeiro destaque o Parque Natural de Montezinho, onde a notícia refere que não pode ser apenas um museu para observar ao longe as dinâmicas que ocorrem. E quem diz esta afirmação é a Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, em entrevista ao Conta Lá. O Parque Natural de Montezinho vai receber o maior investimento de sempre, de forma a reforçar a sustentabilidade da área protegida e também escalar para um modelo de gestão que alia a preservação ambiental, a investigação científica e a coesão social. São mais de 6 milhões de euros distribuídos por 13 projetos que serão financiados pelo Fundo Ambiental do Programa Comunitário Norte 2030. Acrescentar ainda que a região prepara-se também para o eclipse solar, total de 12 de agosto, que será o único local onde será possível vê-lo na plenitude. E os alojamentos turísticos já estão completamente esgotados na região. Salientar também a notícia sobre o projeto Guardadores de Luz, que junta vozes búlgaras e a tradição coral alentejana em Évora. A cantora búlgara Maria Kokalanova e o coro Pop Up vão se apresentar em conjunto no ensaio aberto e em concerto este sábado, dia 30, no Palácio Dom Manuel, no Jardim Público de Évora. O projeto quer ser um encontro de tradições e explora também a prática coral búlgara e a portuguesa num espaço de memória e também de partilha cultural. Para terminar, a afirmação de Portugal na produção de frutos secos. O país está nos tops europeus e mundial. Segundo o presidente da Portugal Nudes, Tiago Costa, o país é hoje o segundo maior produtor de amêndoa a nível europeu e está integrado no top 5 mundial. Quanto à produção de nós, Portugal também já alcançou a posição de quinto maior produtor da Europa e o Tiago Costa assegura que é um lugar no top 15 a nível mundial. Estes dados foram divulgados esta manhã na 5ª edição do congresso que esta associação promove anualmente. E já sabem que o nosso site está a ser permanentemente atualizado. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada, até amanhã. Ora bem, até amanhã. Até amanhã. Ora bem, e agora que aquele tema que nós já muitas vezes aqui abordamos das alterações climáticas, e também já falámos deste tema do El Niño, mas preparem-se, porque o que nós vamos falar agora é um pouco mais preocupante, ou não. O nosso convidado Pedro Rocha depois vai explicar-nos, é sobre um super El Niño que pode chegar a Portugal este verão. É um fenómeno climático que é capaz de empurrar as temperaturas globais para níveis muito elevados. Já estamos a sentir um calor insuportável, mas nós não sabemos muito disto, não é? Precisamos dos cientistas para nos ajudar. E será que a ciência confirma este cenário? É o que vamos perceber com o Pedro Rocha, que é nosso consultor para a sustentabilidade, hoje via WhatsApp e está na próxima paragem. Olá, Pedro. Olá, Rita. Estás bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Ó Pedro, então, além do El Niño, agora temos um super El Niño para nos deixar em angústia e comece por aí. Vale a pena ficarmos em angústia ou acreditarmos em tudo o que vemos na televisão ou há exagero nas previsões? Não, exagero certamente não há. Não vale a pena ficar angustiado porque o mal já está feito. Pois. Primeiro de tudo, o El Niño é um fenómeno natural. Portanto, nós contra isso pouco podemos fazer. Obviamente que os seus efeitos têm-se vindo a agravar por causa das alterações climáticas e essas sim são coisas que já nos diz mais respeito porque está sobretudo ligado àquilo que é a atividade humana. Certo. E aí sim, nós devíamos nos preocupar mais com aquilo que nós fazemos do que com aquilo que a natureza faz, não é? Certo. E para podermos mitigar, no fundo, estes impactos que este super El Niño, que aparentemente todos os modelos atuais indicam que vai ter um efeito maior do que aquilo que é normal. Mas é este verão? E com isso, este verão, sim. E quer dizer que, por isto para já, é importante para percebermos que algo que acontece no Pacífico não nos é indiferente. Portanto, afeta o clima a nível planetário.
Portanto, aí dá-nos uma ideia um bocadinho de que, de facto, o clima não conhece fronteiras. Depois, deve-nos alertar para nós atuarmos, uma vez mais, para realmente adotarmos aquilo que são as melhores medidas possíveis para mitigarmos os seus efeitos. Nós podemos esperar um verão extremamente quente e seco, fruto desse efeito do Super El Niño, que é uma previsão, mas é uma previsão com grande probabilidade de acontecer. E aquilo que nós sabemos é que, por exemplo, em Portugal, fruto da Christine, temos uma grande quantidade ainda de biomassa disponível e sabemos que já temos vindo a falar disso aqui. Portanto, todos estes efeitos que esse Super El Niño pode provocar, nós temos que estar mais alerta e temos que prevenir. E, portanto, prevenir é agora. Quando somos nós, ok, todos nós podemos fazer alguma coisa, não é? Mas, por exemplo, quando se fala do Super El Niño e daquilo que já se devia ter feito, às vezes nós, cidadãos, sentimos-nos um pouco impotentes, porque sabemos que as grandes políticas são tomadas pelos grandes decisores políticos nos países com maior poder e, portanto, claro que por mais que nós façamos individualmente, se não forem tomadas medidas por esses grandes decisores políticos, nada se inverterá. Porém, Pedro, é um facto que cá no nosso cantinho, cá no nosso Portugal, depois de ter passado a tempestade Christine, a biomassa que eu traduzo para árvores que caíram, não é? Com o vento das tempestades e que ainda estão todas espalhadas, ainda não foram recolhidas, no fundo, só podemos é prevenir. É isso, Pedro, que me estás a dizer. Se vem aí eu estou a traduzir, se vem uma grande caloraça como já não se vê há não sei quanto tempo, e ainda temos uma data de árvores caídas, uma data, e são mesmo muitas, e secas, e o território muito seco, podemos estar aqui perante um cenário extremamente perigoso, não é? Sim, e aliás temos ouvido isso de várias entidades públicas a alertarem e a demonstrarem essa preocupação. O que é que está a ser feito? Sim. Recentemente o Governo, por exemplo, está a apoiar a limpeza por exemplo, dessas zonas florestais que têm muita madeira caída, inclusivamente com um apoio que pode chegar a 1.500 euros por hectare. Agora, o que nós sabemos é que muita propriedade rústica está abandonada, portanto tem um dono, e era importante que esses proprietários começassem a olhar para essa sua terra e começassem também a pensar em fazer alguma coisa com ela. Se não fizerem eles, que deixem outros fazer e que deixem que ela seja gerida, porque no fundo aquilo com El Niño ou sem El Niño, a terra pode ser de uma pessoa, mas a floresta é de todos, não é? Pedro, mas nós já estamos no verão, praticamente, não é? Quer dizer, pronto, vamos entrar em junho, entramos no verão dia 21, mas as temperaturas já são super quentes. Como é que se vai fazer isto? Porque nós sabemos que esse esforço de limpeza dos terrenos, que é fundamental, todos os anos é um problema, por várias razões que tu conheces melhor do que eu. Algumas porque não se consegue identificar proprietários, outros porque os proprietários não têm dinheiro para limpar os terrenos, outros porque os proprietários são idosos, outros porque por partilhas não sei o quê. Portanto, como é que se vai resolver agora em tempo recorde, num ano particularmente complicado, uma situação destas? Eu estou a pôr estas questões, tu és o nosso especialista, porque eu sei que tu não tens responsabilidade nenhuma, antes pelo contrário, tu trabalhas para pressionar para que se resolva, mas é realmente uma preocupação, não é? Temos todos responsabilidade, não é? E essa que é a grande questão. Não existe em Portugal, sobretudo, uma capacidade de operacionalizar a limpeza de todos os terrenos. Por isso é que temos que ser todos convocados. Todas as pessoas que têm propriedade têm que assumir também a sua responsabilidade e perceber que aquilo que fazem, muitas das vezes abandonando, não é simplesmente abandonar a sua terra, é pôr em risco a terra também dos outros e o nosso bem comum, que é a floresta e tudo mais que daí advém. Portanto, a única solução é todas as pessoas procurarem fazer aquilo que está certo e que sabem que devem fazer, não é? Obviamente que existem às vezes soluções, não é? Que estão, portanto, essas soluções passam muitas das vezes por entrarem em contacto com entidades locais, como as autarquias, associações,
darem a sua terra para as associações a poderem gerir da melhor forma, não é? Procurarem quem esteja de facto ativo na área e dizer: eu tenho aqui um pedaço de terra, eu não tenho vida para isto, mas eu não quero que isto esteja abandonado, eu quero que alguém cuide. Então que o façam, que entreguem essa propriedade, não vendendo necessariamente, mas que deem pelo menos para que ela possa ser gerida, porque a grande dificuldade e o grande problema que nós temos é uma grande falta de gestão da propriedade rústica, seja florestal, agrícola, onde depois crescem matos e onde este risco de incêndio aumenta e, portanto, depois estamos muito mais vulneráveis a estes fenómenos naturais que acontecem de uma forma cíclica, mas que também sabemos que acontecerão de uma forma cada vez mais frequente. Mas, Pedro, existe um mapeamento por parte do Estado desses terrenos, que no fundo são propriedade privada, que estão ao abandono? Existe, não, os que estão ao abandono às vezes nem próprio o Estado sabe muito bem. Nós vivemos num país um bocadinho estranho nesse aspecto, não é? Porque se formos a uma autarquia, muitas das vezes nem eles sabem muito bem quais são os terrenos que estão ao abandono. Mas não será por aí também o principal problema? Porque se não se consegue identificar... se as pessoas não são responsáveis e se não se consegue identificar os responsáveis, nunca mais saímos disto, não é? Mas por isso é que, de facto, as pessoas têm que... há uma incapacidade muito grande de tomar decisões, no fundo, de cima para baixo, quando, muitas das vezes, essas pessoas nem sequer conseguem ser notificadas. Portanto, mas todas as pessoas que deixaram as suas terras e que têm ainda essa clareza de que têm alguma propriedade, essas pessoas têm que aparecer, não é? E o Estado, de facto, tem muita dificuldade a chegar a elas. Portanto, mas elas aparecendo, imagina que elas aparecem, até sabem que têm um terreno que está numa situação perigosa, mas não têm qualquer capacidade, nem física, nem financeira, para limpar o terreno. Quais são as alternativas que estas pessoas têm? Onde é que elas podem ir? Devem ir à autarquia? Devem ir à Proteção Civil? Devem dizer, olha... Essas pessoas devem contactar as autarquias onde têm a sua propriedade, devem procurar se existem associações florestais ativas nessa zona e devem procurar, no fundo, se não têm vida para cuidar da sua terra, de certa maneira, entregá-la para que outros a possam cuidar e, portanto, e depois encontrar a melhor solução, obviamente, para si. Como eu disse, o grande problema é nós termos propriedade abandonada, mas as associações florestais fazem um trabalho incrível nesse aspecto, desde que elas possam receber essa terra para ser cuidada. Elas não podem cuidar da terra que não lhes foi entregue para cuidar, não é? E, sim, portanto, mas, Pedro, conhecendo minimamente o país como conheço, acho que isso que tu me estás a dizer, essa solução que propões, não sei se as pessoas sabem que devem fazer isso, percebes? Acho que há pouca circulação de informação, se calhar até há pessoas que querem resolver o problema e não sabem como fazer, porque nós conhecemos o nosso país. Sim. E conhecemos, não é? Eu na próxima semana posso-vos enviar alguma informação, porque está a surgir uma solução, precisamente em Portugal, uma plataforma que se chama A Minha Terra, e onde as pessoas vão poder, com grande facilidade, navegar a complexidade toda que existe à volta da propriedade rústica. E, no fundo, essa plataforma vai surgir também para clarificar as pessoas daquilo que podem, devem e como devem fazer. Porque é verdade aquilo que dizes, muitas das vezes para o proprietário fica difícil perceber o que é que deve fazer, o que é que pode fazer, com quem deve contactar ou não deve contactar. E, portanto, as pessoas ficam com medo de chegar ao pé de uma autoridade e de dizer, olha, o meu terreno está perigoso, está ali perigoso, aquilo pode incendiar a qualquer momento e eu não tenho dinheiro ou não tenho capacidade, tenho medo de levar uma multa. Ou seja, entendes? Eu acho que há esta coisa de, mais vale eu não dizer nada. É isto que acontece, tem que se combater obviamente que esse sentimento, mas
na verdade as pessoas têm um bocado de receio, porque nem todas têm a capacidade, nem todas sequer têm a capacidade de aceder a uma plataforma digital se não for um neto a dizer, olha, avô, existe aqui isto, percebes? Há uma série de problemas Sim, é que estão... verdade. Claro que sim, o tema se fosse complexo já tínhamos resolvido isto, se fosse simples, aliás, já tínhamos resolvido isto há muito tempo. Agora, é muito verdade aquilo que dizes, o Estado tem a cenoura, tem a possibilidade de dar uma cenoura, mas também tem um pau com que bate às vezes, lá está as multas, e as pessoas ficam com algum receio. Quando acontece uma iniciativa de outro tipo, não é? O pau não existe, não é? Não pode existir. Nós, se quisermos motivar as pessoas, temos que lhes dar incentivos. Tem que se lhes dar segurança para que elas sintam que o Estado que lhes agradece o facto de informarem que aquele terreno e que não vão ter nenhuma retaliação por não terem capacidade de o cuidar. Eu acho que é um bocadinho isto, mas eu não percebo muito do assunto. Tenho pensado sobre ele. E depois, não chega, às vezes, dar um incentivo como este que está a ser comunicado dos 1.500 euros por hectare, se todo o processo depois for complicado ou se as pessoas não compreenderem de facto o que é que devem fazer, ou mais uma vez tem que ser feito numa plataforma que muitas das pessoas não chegam a ela. Portanto, nós temos que encontrar aqui uma solução de ajudar os proprietários e sim, se calhar nós temos que chamar os netos e os filhos para ajudarem os mais velhos também a resolverem este problema, porque hoje as ferramentas muitas das vezes são digitais. Quando eu digo que temos que ser todos convocados, não é o nosso avô que tem lá a terra e não nos preocuparmos, não. O neto também tem que ajudar, porque muitas das vezes esses processos já são feitos com ferramentas bastante digitais, bastante inovadoras e, portanto, essa propriedade, esse terreno que existe às vezes na aldeia, um dia também vai ser desse neto e, portanto, ele deve começar a envolver-se. Eu acho que esta nova geração está cada vez mais alerta para a importância destes assuntos, mas tem que, de facto, perceber que, embora a terra na sua quadrícula é de uma pessoa, não é? Mas o bem é comum. E, certo, portanto, Pedro, a única forma que nós temos que resolver... A questão é que nós estamos aqui no Conta Lá a ter esta conversa, que eu espero que seja vista por muitas pessoas, mas esta conversa devia ser tida com urgência a nível nacional, de forma muito clara. Esta informação devia ser passada, devia haver esta convocatória, como tu disseste e muito bem, de forma muito, muito clara, não só aqui, como em outros meios de comunicação e de passagem de informação. Obrigada, Pedro. Tenho que me despedir agora, que já esgotámos o nosso tempo. Um beijinho grande, Pedro. Obrigada. Obrigada. Obrigado, beijinhos. E agora vamos falar de olhos, mais concretamente de fadiga ocular. Estamos sempre agarrados aos telemóveis, tablets, computadores, mas que impacto será que isso tem na saúde dos nossos olhos? Vamos saber tudo com a oftalmologista Caici Sousa na próxima paragem. Disse bem, Caici? Certíssimo. Sabe porque é que está aqui? Olá, bem-vinda. Puxar aqui porque na minha geração, e não só, nesta equipa, todos nós, de repente, estamos a ver muito mal. A trabalhar muito, é um facto, tudo certo, tudo errado. Muito ecrã, muito telemóvel, alguma leitura também, não pode ser tudo mau, mas há uma altura em que começamos todos a não conseguir ver bem ao perto. Isto tem a ver com a idade ou também tem a ver com a idade? Explique-me lá o que é que nos está a acontecer a todos. Portanto, aqui, olá. Olá. Temos aqui duas coisas diferentes. Uma delas é a fadiga digital, que é provocada pelo uso dos ecrãs, e isso acaba por ser transversal a todas as idades. Isso está muito relacionado não só pelo tempo que nós estamos prolongadamente no telemóvel, no computador, ou então estamos a trabalhar no computador e a nossa pausa é para o telefone, ou as crianças estão a ver televisão e depois deixam e vão fazer um videojogo, ou então pegar num tablet, e portanto o mecanismo é sempre o mesmo, e o digital, com o digital. Com isso, quando estamos muito concentrados nesse tipo de atividades de perto, nós também pestanejamos menos, e isso faz com que o olho fique mais seco, mais irritado e leve de facto ao aumento da fadiga. Uma coisa paralela é, depois dos 40 anos, algures no tempo, há uns mais cedo,
outros um bocadinho mais tarde, também depende de outros fatores, começamos a perder a nossa capacidade de acomodar, que é a capacidade para fazer força para conseguir ler. E por isso é que começamos progressivamente a aumentar a distância da mão, ou aumentar a luz. Às vezes é melhor de manhã, outras vezes é pior de manhã, e portanto... De manhã, por exemplo, eu, por exemplo, de manhã não consigo ver nada de perto. Certo, temos muito esse tipo de queixas, até porque a primeira coisa que as pessoas fazem quando acordam é pegar no telefone. E, portanto... Horrível! Isso é muito falado na consulta, é um tema que todos os dias é falado e portanto, apercebem-se nessa altura que começam a aparecer os sintomas daquilo que se chama presbiopia, que é a diminuição da capacidade da visão ao perto depois de determinada idade. E pronto, e ainda bem que lá chegamos, não é? Porque, certo, claro, evidente. Porque é assim que as coisas acontecem. Mas então, uma coisa é o cansaço. Certo. Pode aparecer a qualquer idade. Outra coisa é a presbiopia. Presbiopia. Que surge depois, normalmente pode surgir antes, mas normalmente depois dos 40, Dos 40, não é? sim, 40, 45 anos. No cansaço deve-se fazer alguma coisa? Deve-se usar algum tipo de lente ou não? Portanto, existem várias estratégias. Aquilo que está recomendado uma delas é a regra dos 20-20-20, que é a cada 20 minutos de trabalho, olhar para uma distância de 6 metros, que são os 20 pés em inglês, e fazer uma pausa de 20 segundos. Portanto, a cada 20 minutos de trabalho. Mas quem é que se lembra? Só que isso, pois, não é muito muitas prático. vezes é difícil, até porque 20 minutos passam no instante. Pronto, mas se de vez em quando, ao longo do dia ou várias vezes por dia, pudermos parar de olhar um bocadinho para o computador e, em vez de olhar para o telefone, nos virarmos para a janela e olharmos um bocadinho lá para fora, isso já pode ajudar. Lembrar-nos de pestanejar, que isso parece um bocadinho mais difícil porque o pestanejo é um ato inconsciente, pois. Não é? Mas, de qualquer maneira, também vai ajudar porque é o responsável pela lubrificação da nossa superfície ocular. O uso das gotas de hidratação ocular, eu também tenho as minhas ao lado do computador e vou pingando de vez em quando e que vão ajudando a diminuir esse cansaço. Depois, existe o uso das lentes, o uso dos óculos, que funciona como um mecanismo de barreira e ultimamente é muito falado do filtro azul. Pois, esses do filtro azul nem sequer têm a graduação. Não, existem óculos com graduação em que é possível aplicar o filtro azul. Pois, é aplicado o filtro azul tal como outro filtro que é aplicado, o anti-reflexo, o anti-risco, pronto, dá para aplicar. Em termos sintomáticos e de conforto, há muitos doentes que realmente dizem que existe uma melhoria desses sintomas, também pelo mecanismo de barreira entre o computador e os olhos. No entanto, o que os estudos dizem, o que os estudos científicos têm mostrado, é que, de facto, não existe um dano ocular permanente, ou seja, ninguém vai ficar com uma doença ocular permanente pelo uso permanente dos ecrãs digitais. Pode ficar mais cansado, mas não existe um dano ocular, ou da retina, ou do nervo óptico, ou da córnea, que seja permanente quanto a isso. E, portanto, em termos de evidência científica, a Academia Americana de Oftalmologia, de facto, não tem uma recomendação direta para o uso dos filtros. Mas a verdade é que os doentes, muitas vezes na consulta, dizem que sentem algum pedem-nos, alívio. sim, e também o usam no computador e nos telemóveis, que agora dá para pôr a opção com a utilização do filtro, porque a luz acaba por não ser tão intensa e acaba por causar menos cansaço, mas será uma coisa subjetiva. Temos que ser nós a controlar-nos e temos que ser mais conscientes em relação a isso, porque é uma coisa que não vai acabar. Mas agora, por exemplo, isto que está aqui, como eu perco os óculos todos, estes já são de farmácia. Certo. E são de graduação 2, não sei como é que... Eu não percebo. Sim, mais 2. Sim. Mais 2. E muita gente me diz, pois, mas se tu te habituas a isso, depois ainda é pior. Isto é verdade? Pois. Isso eu também ouço imensas vezes na consulta e explico isso aos doentes, também no grupo de Trofa Saúde onde trabalho, que há quem diga que se não usar os óculos vai ficar pior porque se esforça, mas depois há quem diga o oposto. Se usar os óculos vai se habituar e vai piorar. Portanto, há uma coisa que é certa. Mas eu quero ouvir lá assim que é especialista. Já ouvi essas duas teorias. Exato. Há uma coisa que é certa. Vai piorar. Porque a idade vai passar. Pois. Pronto, portanto, isso é um facto. Isso é um facto, vamos aceitar. E vamos aceitar. Sim. Depois,
Quando é que nós devemos começar a usar os óculos? De facto, quando começamos a achar que para as nossas atividades do dia-a-dia, que podem ser diferentes de mim para si, ou para o vizinho, quando isso já é impeditivo de fazer Nós já o nosso... estamos assim, Claro. mais vale usar os óculos, não é? Exatamente, não vamos estar a fazer o esforço contínuo. Naturalmente, que a partir do momento que começamos a usar os óculos, há um mecanismo cerebral que diz, há uma forma que te consegues ver melhor. Pois é, E, portanto, mais são os confortável. óculos. Portanto, existe aqui uma ambivalência, não é, nesse sentido, mas o que é certo e o que é conhecido, o que é um facto, é que as coisas vão piorar ao longo do tempo. Pronto, e é o que é, vão piorar porque a idade vai passar e porque existe a perda da acomodação que é contínua até aos 65 anos. Mas no caso de tanta gente como eu que tem vários pares porque perde e por isso compra assim mais baratinho, já sabe que vai perder, isto também não é assim uma prática muito boa, pois não? Ou seja, por exemplo, estas lentes é igual para um olho e para o outro. Certo. Isso deveria ter uns apropriados para perceber se tenho dificuldades com um olho mais do que o outro ou está bem assim? Pronto. Em termos gerais, nós temos assim uma regra que pode ser aplicada e por isso é que os óculos são vendidos dessa maneira Okay. para pessoas que não têm mais nenhum tipo de graduação. Claro que não há nada como uma consulta de oftalmologia, Claro. não é? Em que nos possa dizer que se nós temos mais necessidade de mais graduação ou se elas são diferentes de um olho para o outro ou se precisamos de outro tipo de óculos. Se for para um uso ocasional, eu estou a fazer qualquer coisa e vou ver uma coisa ao perto, vou pôr os óculos temporariamente e vou tirar, pronto, é aceitável que se comprem esses óculos que acabam por ser Mas para usar vendidos sempre de não. forma mais fácil. Se for para um uso mais contínuo, é claro que uma lente mais cuidada também há de ter outro conforto e há de ser feita de forma personalizada e, portanto, vai acabar por ser mais confortável para o doente e mais agradável. E ver bem não é sinónimo de saúde ocular, portanto, o facto de nós vermos bem não quer dizer que está tudo bem com Pois. os nossos olhos. Quer dizer que nós precisamos de fazer uma vigilância e, portanto, convém ir às consultas de oftalmologia Pois, por porque há rotina, muitas pessoas que vão de só ao maneira... optometrista, nada contra os optometristas, mas não é a oftalmologia, é que as pessoas muitas vezes têm esta confusão, não percebem, quer dizer, o oftalmologista é o médico que vai detectar qualquer doença, qualquer problema de saúde ocular, da sim. saúde ocular, não é? Sim. Que não é detectado num optometrista, o optometrista vai Certo. só dizer a graduação dos óculos. O optometrista tem a sua função muito E bem. muito importante. E principalmente até porque vende os óculos Claro. e vende as lentes e sabem muito sobre esse aspecto e também estão aptos a fazer a refração, que é aquela tal necessidade de é melhor assim ou assim que nós fazemos na consulta para ver qual é que é a graduação ajustada. No entanto, além disso, existe muito mais. Existem as estruturas oculares, existem as doenças que aparecem de forma precoce mas silenciosas, existem os fatores de risco como é diabetes ou hipertensão, que levam a danos glaucomas, não é? oculares, o aparecimento de glaucoma ou de hipertensão ocular que pode levar ao glaucoma e esse tipo de doenças só é detectado de facto na consulta de rotina de oftalmologia. Doutora, uma pessoa que é miúpe vê mal ao longe, não é? Exato, e vê bem ao perto. Portanto, são os Vê bem tais, ao perto, exato. são os tais vantajosos. que nós- Normalmente é assim? Nesses casos, sim, os miúpes. E, portanto, são aquelas pessoas vantajosas que, aos 45 anos, quando os outros começam a afastar o braço, eles começam a tirar os óculos para ver bem ao perto. Ok, mas não veem bem ao longe. Mas não veem bem ao longe. A miopia pode ser uma condição de que se nasce com ela? E outra pergunta é se é sempre. Tem que haver sempre um miúpe para eu ter, por exemplo, um filho miúpe? Percebe o que eu digo? É hereditário? Ora bem, a miopia é um tema gigantesco, porque é uma coisa epidémica neste momento. Portanto, é verdade que pais miúpes vão ter filhos miúpes com maior probabilidade, no entanto, a miopia tem crescido exponencialmente na globalidade Ok. e, portanto, é um problema dos nossos dias, até por causa desse tal uso excessivo do perto e do pouco tempo que nós passamos a brincar na rua e a apanhar sol, não é? Portanto, menos vitaminas da D. nossa vida. Nós temos que repensar isto tudo. E por isso a miopia acaba por ser um problema que está a aumentar ao longo do tempo e temos que estar atentos, porque a miopia também não é só um problema de óculos, portanto não é uma coisa que só se corrige com óculos e ponto final. A miopia, quanto mais alta for, maior são os fatores de risco
que podem levar a outro tipo de doenças, da retina, do glaucoma, descolamentos da retina, rasgaduras, neovascularizações maculares, que são problemas graves e que podem levar mesmo a uma perda irreversível da visão. E, portanto, a miopia não é só um problema de óculos. Vou-lhe fazer uma pergunta ainda mais difícil. Não é porque assim é fácil, mas eu vou-lhe pôr aqui as perguntas todas. Aproveitar uma pessoa hoje. com uma miopia com um grau alto, Certo? muitas vezes é aconselhada a fazer cirurgia. A doutora defende a cirurgia ou não? É porque eu já ouvi pessoas com resultados um bocado trágicos das cirurgias que fizeram. As cirurgias podem ter sempre resultados fantásticos e que na maioria dos casos é isso que acontece. Às vezes não é assim. Mas quando corre mal, corre mesmo mal, porque não dá para não dá para fazer nada, não é? Quando é complicado, geralmente é um caso mais chato de reverter. No entanto, as coisas hoje em dia estão muito bem estabelecidas. Nós temos muitos exames que nos permitem dizer se o olho tem capacidade para fazer as cirurgias de correção à miopia. E dentro das cirurgias da correção à miopia existem várias coisas que nós podemos fazer. Podemos fazer a cirurgia do laser, que é aquilo que as pessoas conhecem mais habitualmente como o LASIK ou o PRK, em doentes com uma miopia mais alta. E se o olho tiver condições para isso, podemos pôr uma lente dentro do olho. Depois dos 50 e poucos anos, existe também a possibilidade de nós podermos tirar o cristalino, que é aquilo que vai ser a catarata no futuro, e pôr uma espécie de uma lente progressiva dentro do olho. E, portanto, existem várias formas, diversas técnicas cirúrgicas. Cada caso é um caso. Sim, que estão associadas tanto à idade como à graduação que as pessoas têm, como à anatomia ocular de cada um. E, portanto, as coisas hoje em dia até estão muito bem definidas e, portanto, a probabilidade de poder haver algum erro ou alguma complicação mais tardia... É mais diminuta. Sim, é Doutora, adorei. Já me estou a dizer que eu tenho que acabar porque esgotámos o tempo, mas já percebeu que eu estou com hiperfoco neste tema, porque qualquer pessoa que está na minha idade, começamos a perceber que realmente, dia após dia, há mais dificuldades. Mas a idade, já sabemos que pronto. É assim, sim, não vale a pena, temos que aceitar. É a grande lição que levo desta entrevista. Muito obrigada, doutora, foi um gosto. Obrigada. Fazemos agora uma curtíssima pausa, mas fico por aí que ainda vamos falar de cerâmica, teatro, música, saúde mental e tudo, já, porque estes intervalos do Intercidades são mesmo só uma paragenzinha e já voltamos. Até já. E assim regressamos de uma curta pausa com Intercidades pronto para viajar até à Régua, onde nasceu a marca Limbo. E é tão limba. É linda. Ora veja. E pronto, vou-vos dizer o que eu estava aqui a dizer, que o vídeo é tão bonito, só apetece logo comer um chouriço e beber vinho nestas taças. Eu estou aqui com o João e com a Inês. Olá, Inês. Olá, João. Olá. Que são os criadores desta marca linda. Eles são um casal e por isso, como eu adoro histórias de amor, ele é do Ribatejo, ela é de Trás-os-Montes, mas entretanto já percorreram aí um bocadinho o mundo juntos. Vamos começar por aí. Como é que se conhece? Antes de surgir o Limbo, surge um amor lindo. Como é que isto aconteceu? Foi na faculdade que vocês conheceram, de arquitetura? Sim, nós conhecemos na Faculdade de Arquitetura do Porto. Tínhamos amigos em comum, mas não éramos propriamente amigos. E mais no final da faculdade começámos a gostar um do outro. Entretanto, fiz um intercâmbio para Buenos Aires, o João para Santiago do Chile. Ah, estava pertinho. Calhou, sim, foi coincidência. Não é coincidência, é o amor a funcionar, por favor, acreditem nisso. E depois, entretanto, acabámos o curso, viemos trabalhar para Lisboa, depois fomos trabalhar para Barcelona e em Barcelona percebemos que queríamos criar alguma coisa nossa, cá em Portugal, e fomos ajustando as coisas para regressar. Muito giro, mas espera aí, 2 arquitetos, não é? Sim.
isto é cerâmica, malta. O que é que aconteceu aqui pelo meio, João? Conta-me lá. Para já percebiam alguma coisa de cerâmica? Qual é a relação da arquitetura com a cerâmica? Onde é que isto se cruza nas vossas vidas para que vocês tenham tido esta ideia tão boa de criar a Limbo? Na verdade, a relação com a cerâmica era mais a Inês que a tinha já desde... Mas foi mais ou menos na altura da pandemia que começou a ter umas aulas de cerâmica. Toda a gente teve aulas de qualquer Exatamente. coisa durante a pandemia. Eu fui fazer pão, uma desgraça. Mais valia ter-me dedicado à cerâmica. E pronto, e a Inês aí começou a experimentar, foi tendo aulas, começou a criar uma página porque havendo interesse de amigos, participar em mercadinhos, só que na altura de irmos para Barcelona o projeto ficou um bocado parado. Mas neste momento era só a Inês. Vocês foram os dois para Barcelona trabalhar na Sim, área? em arquitetura. Sim, entretanto eu desisti um pouco da arquitetura e trabalhei mais como designer gráfica numa marca de moda. E acho que isso também ajudou um bocado a ir vendo se gostava de ter uma marca, como é que havia de comunicá-la, que coisas é que tínhamos de ter em atenção. Pois, ajudou-te então, isso... a ter essas ferramentas. Sim. Todas. Acabou por ser um percurso assim um bocado esquisito, mas na verdade, olhando para trás, acabámos por conseguir, com todas as experiências, ir pensando e ir formando uma ideia mais concreta do que queríamos fazer. É por isso que se chama Limbo? Sim, na verdade estamos sempre assim no limbo. Não sabemos bem o que somos arquitetos, somos designers, e então estamos aí sempre nesse... Sim, nesse limbo nesse em ponto. que não sabemos muito bem nem como nos definir propriamente. não é? Mas também temos que nos definir, não é? Isso não. Sim. A vossa geração, a minha já era assim. Nós já não queremos cá saber de rótulos, podemos fazer montes de coisas e ainda bem, não é? Sim, e mesmo, ou seja, neste momento o projeto gira muito à volta da cerâmica, mas nem sabemos se no futuro não vamos querer experimentar outras coisas, Com porque certeza. somos curiosos e então também não nos compromete assim bem com nada e acho que espelha um bocado as nossas personalidades. Com certeza. Olha, mas isto é muito bonito. Quem é que tem as ideias criativas? O que é que cada um faz no Limbo? Ok. Ou na Limbo, como é que vocês dizem? Dizemos na língua. Na Limbo. Mas ainda estamos a aprender. É uma menina. Acho que a parte criativa é sempre um bocadinho mais da Inês. Neste momento, como isto ainda é tudo um pouco recente, acho que estamos os dois envolvidos em quase todas as fases, mas se calhar a Inês está mais responsável um pouco pela parte criativa, eu se calhar mais pela parte, se calhar mais aborrecida, a parte logística da coisa. Da gestão da coisa. Sim, um bocadinho. Mas acho que aquilo que a Inês... Tem um ateliê, é a Inês que faz as peças, já tem mais pessoas a trabalhar, quer saber tudo. Olha bem essa manteigueira, coisa mais fofa. É muito querida. E este saleiro, estou doida com o sal e a pimenta. Lindos. Diz, Inês. Sim, nós, no fundo, o João está a dizer isso, mas todas as ideias, todo o processo mental a nível de referências e assim, é uma coisa partilhada pelos dois. Os dois somos muito, muito curiosos e gostamos muito de saber das coisas. Então, à partida, por exemplo, quando nós nos lançamos numa coleção, nós vamos investigar o que é que motivos, por exemplo, temos muito interesse na arquitetura popular e, por extensão, também um pouco na arte popular Mas, e claro, tudo isso. está bem presente aqui. Exato, então todas as formas vão buscar um bocado disso e ao mesmo tempo há temas que nos interessam. Seja, por exemplo, neste caso desta coleção, era mais... Como é que se chama esta coleção? Back home, que é mais o Pois regressar é, a regressa casa. a casa, claro. Tem a ver um bocado com este movimento de quase literal, não é? Em que regressamos a casa e montamos a nossa marca e daí as andorinhas, os pássaros, essa questão da imigração, mas também o regressar a casa na questão de regressar à mesa, porque tanto a minha família como a família do João, regressar a casa é uma mesa cheia e qualquer sítio é bom para sentar e comer qualquer Isso coisa. para mim é a definição de uma família feliz e saudável. Uma pessoa que quando já sabe que vai estar com os primos e com os avós e que não sei o quê, e que isto envolve sempre uma mesa farta, não é? Nem é preciso ser farta, mas uma mesa posta e ali um pãozinho e uns queijinhos e um vinhinho, está-se muito bem. Acho muito, muito gira essa inspiração, muito bonita, e se calhar por isso é que estas coisas são tão... que vocês fazem para mim são muito impactantes e muito bonitas, porque são simples, ainda assim modernas, mas vão buscar as memórias, a mim vão buscar memórias de infância. Por exemplo, a minha avó tinha uma manteigueira dessas, coisas que nós agora estupidamente não usamos, porque são lindas, e eu já não via, quer dizer, vê-se em algumas lojas, mas esta é particularmente bonita e às vezes esquecemos, não é? Sim, é um pouco, acho que é um pouco isso. E depois, no fundo, também nos interessava um bocado esta coisa do interior, porque ao viajarmos tanto,
nós percebemos o que é que a nós nos interessa e o que é que nos distingue, porque vamos fazendo esse exercício do que somos iguais às outras pessoas em imensas coisas, mas há algumas coisas que nos fazem pensar de maneira diferente ou ter interesses diferentes. Então também queríamos explorar, por exemplo, a questão da tradição, de coisas como receitas antigas que só os nossos avós é que faziam e que nós, entretanto, vamos tentando fazer, mas ainda somos um bocado trapalhões. Exato. Então, Nunca fica igual, não é? Não, acho que não. A avó até nos pode deixar aquele livrinho de receitas maravilhoso que está tudo, muitas vezes até sujo, com bocadinhos de manteiga e que fica, isso é tudo memórias lindas. E depois nós tentamos fazer, mas depois nunca sai com aquele... Não. Nunca sai. Mas pronto, esperemos que os nossos netos um dia digam a mesma coisa de nós, não é? Em relação a outras receitas. E é por aí que tu te vais inspirando, é isso? Sim, acho que, por exemplo, nesta coleção partiu um bocado disso, temos ideias para futuras coleções e já andamos a desenhar a próxima, mas vamos fazendo um bocado isso. Também havia essa questão das formas, ser um bocado... tentar que houvesse essa memória do tradicional, mas ao mesmo tempo trazer um pouco à contemporaneidade e apesar de tudo, apesar de sermos arquitetos, somos muito fãs de cor e muito fãs de... Não são nada aborrecidas as peças, percebes? São divertidas também, são mesmo muito giras. E como é que vocês... Uma coleção, por exemplo, esta coleção tem quantas peças? Acho que estivemos a contar e em termos de desenhos diferentes eram 40 e qualquer coisa. A sério? Mas dentro de um grupo de se calhar de 20 peças diferentes, pois Ok. cada uma com as suas variações de cores, mas sim, aqui é algo que... Aqui estão só algumas então, Exatamente. não é? São algum exemplo. E onde é que vocês produzem isto, Inês? Como é que isto acontece? Em que sítio? Com que ajuda? Como é que... Nós começámos a produzir na Régua porque eu tinha uma casa disponível lá dos meus pais. Então nós fomos para lá e é assim um bocado improvisado, não é nada assim super bonito, Isso é que nós ateliê, gostamos, isso é que nós gostamos. Nós começámos comprámos um forno grande onde pudéssemos queimar as peças e fazemos parte numa sala, parte numa lavandaria, parte... Aquilo Fazemos vai é quem? dividindo. Tu? Eu e o João. Também já- Entretanto, exato. Entretanto, tiveste não que consegui aprender. escapar. Exato. Sim, E gostas? Sim. Sim. Acho que as manualidades é algo que sempre foi mais natural para a Inês. Certo. Mas acho que uma parte minha, não sei se da faculdade com os maquetes, que foi também despertando que é algo que até gosto e consegue ser relaxante se não for Pois, demasiado toda a intensivo. gente diz isso, que é muito Sim. relaxante. Acho que se não for exagerado. Se não for exagerado, senão Sim, acaba por nos estressar. Oh, Inês, tu consegues olhar para esta mesa e ver o que é que foi feito por ti e o que é que foi feito pelo João? Sim, claro. Tudo o que é mais orgânico e, por exemplo, as canecas, o jarro, a coisinha das azeitonas... Os cálices. Os cálices, normalmente é mais meu. E tudo o que é mais reto e mais... Isto é do João? Exato. Exatamente. Boa, já percebi. E mesmo a manteigueira também. Envolve uma planificação e por isso tudo o que é assim mais metódico, se calhar, vai mais para Mas isso é mim. muito engraçado, porque vê-se bem, não é? Mas depois a mistura também fica gira, ou seja, umas peças mais rough, assim com ar menos acabado, que também são muito bonitas, e outras mais arquitetos. Exato, acho que sim. Arquitetos vão ali a funcionar mais com linhas. E como é que nós podemos comprar as vossas peças? Vamos lá, gestor. Não, neste momento estamos a vender as peças através do nosso site, Ok. limboatelier.com, e vamos Nós agora... a passar, e também tem no Instagram, não é? No Instagram também. E agora, em breve, mais agora no verão, vamos começar a fazer alguns mercadinhos, a participar em alguns mercadinhos. No próximo fim de semana em Famalicão, e pelo verão vamos participar mais 1 ou 2 no Norte, também em Tomar. E pronto, e aí as pessoas vão poder ver as peças mesmo ao vivo, porque pelo site perde-se sempre alguma coisa, sim, pela internet. E já dá para viverem disto? Ainda não. Ainda não. Pronto, mas eu gosto dessa pouquinhos. sinceridade, aos pouquinhos, não é? Então, e, portanto, qual é o plano B? O que é que vão fazendo? Assim, à partida, nós tínhamos esse plano de que teríamos uma margem de certos meses para as coisas começarem a engrenar e Ainda começarmos estão- a funcionar. Exato. E ainda estamos um pouco nessa fase. Depois temos duas hipóteses. Se as coisas não começarem a correr muito bem, ou voltamos a ter vida que trabalhos tínhamos. à vida que tínhamos. Era exatamente onde já estávamos e dá para ir voltar outra vez. E, por outro lado, é ir também experimentando se, por exemplo, faz sentido trabalhar com algum restaurante ou não. Exato. Ou Parcerias, Exato. colaborações e Sim. coisas. Mas claro que vai correr bem, que isto é lindo. É só preciso que as pessoas conheçam bem, acho mesmo. É só preciso que as pessoas, é preciso uma boa comunicação, não é? Claro, Que as pessoas conheçam bem a vossa marca. Mas agora ficariam um bocadinho tristes se tivessem que inverter o caminho, ou não?
Sim, acho que não vamos mentir que sim. Não, que estamos investidos nisto e queremos muito que dê certo. Óbvio que pronto, estamos sempre preparados para voltar. Mas acho que estamos confiantes que vai funcionar. Há quem pense, não, isto é tudo muito fácil, ou seja, no sentido que relaxante, um casal, e estão ali os dois a fazer cerâmica no campo. Mas não é bem assim, pá, não? Não é. Tudo o que envolve negócio depois traz algum stress, não é? Sim, acho que há sempre... Antes tínhamos uns e agora temos outros, não é? E além disso, somos os dois muito teimosos e nenhum cede à primeira. Então, existe sempre uma negociação. E acho que isso também tem sido, no final das contas, é sempre bom porque acabamos com um produto melhor do que aquilo Mas olha, que tínhamos. devem ser um casal muito equilibrado, porque trabalhar juntos isto... Sim, já tínhamos experimentado antes e por isso sabíamos mais ou menos que funcionava. Ok. Antes de agora Mas nos de vez em quando, aventurarmos. tipo, olha, agora vou ali varejar um bocadinho. Deve acontecer às vezes ou não? Não, até somos tranquilos. Não, apesar de tranquilos, tudo. que queridos, muito bem. Fico muito contente. Olha, muito giro, parabéns, gosto mesmo muito e desejo-vos a maior sorte. Acho que é muito bom lutarmos por aquilo que acreditamos e por uma vida e uma opção de vida diferente, não é? Acho que é muito, muito interessante aqui o vosso caminho. Espero que corra muito bem, está bem? Obrigado. Obrigada aos dois. As Três Irmãs é o nome da nova criação da companhia Momento Artistas Independentes, encenada por Diogo Freitas, interpretada por Marta Andrino, que revisita o clássico de Chekhov. E é na próxima paragem que estão os meus queridos convidados. Vamos lá ter com eles. Esta beleza! Olá! Olá, Martinha. Olá, Diogo. Não nos conhecemos pessoalmente. Não. Deixa estar assim os beijinhos. Considerem-se muito beijada. beijados. Como é que vai a vida? Vai bem. Vai bem, não Vai é? bem. Eu muito feliz de estar neste projeto, já lhe disse, muito realizada. Estou a desafiar-me muito. Ele desafiou-me muito e estou muito... Tem sido É a primeira vez que trabalham juntos? É. Sim, Está a ser bom, Diogo? está a ser muito bom. Descobrir Eu agora o trabalho da sacar Marta. aqui. Sim. Já conheci o trabalho da Marta como espectador, mas trabalhar com ela tem sido muito, muito feliz mesmo. Ainda por cima de Chekhov, com este clássico das Três Irmãs. Marta, como é que está? Como é que se aborda Chekhov? Conta-me tu. E diz-me também o resto do elenco, se não te importa. Claro que sim. Então, o Diogo também entra. O Diogo também entra, Como ator, é encenador e ator. O Filipe Gouveia, que é o autor que fez a adaptação da peça, já lá vamos chegar, mas portanto faz o texto que nós todos dizemos. E estes Três Irmãs sou eu, a Clara Nogueira e o Tomás Bárbara, e ainda temos mais uma personagem, que é o Rafael Gomes, que faz o Vercini e faz outras. Ou seja, nós todos desdobramos-nos em várias personagens, em muitas camadas. Diogo, esta abordagem ao Chekhov e às Três Irmãs é muito atual, não é? Vocês fazem aqui uma adaptação, digamos assim, que nos convoca a pensarmos em vários fantasmas da atualidade, ou não diria fantasmas, mas em preocupações, em angústias. Gostava de perceber um bocadinho e que vocês explicassem para quem vai ver, que não vão ver, claro, é um clássico, mas reinterpretado. Sim, ou seja, o meu trabalho como encenador e como diretor artístico de uma companhia é tentar perceber a que lugar é que o teatro ocupa hoje e a diferença do teatro para outras áreas artísticas. E o meu trabalho é muito político, é um trabalho muito sobre o que me apoquenta e sobre o que me traz um lugar, às vezes, de insatisfação e de, às vezes, de apatia quase social que estamos a viver neste momento. E então trazer estas Três Irmãs hoje, pronto, faz parte também de um objetivo meu enquanto criador e enquanto encenador, pegar nos clássicos e trazê-los para o diálogo de hoje, mas também com algumas temáticas que já estão presentes na obra e com outras temáticas que nós experienciámos aqui, que me interessa trabalhar. Nós tivemos há dias pessoas a ver os ensaios e eu tenho sempre alguma dificuldade em falar dos meus trabalhos e então por isso é que convido sempre pessoas para ver e falar. Isso. E então o Bruno Uca disse que era uma espécie de manifesto à vida. Eu acho que isso acho que é o melhor sumo do trabalho, do nosso trabalho, que pronto, eu queria muito com as pessoas, a Marta sabe, eu tenho uma ideia e depois falo com o Filipe e depois o Filipe e depois reunimos uma equipa, que foi o que fizemos aqui, e depois a equipa constrói o texto, a equipa constrói o espetáculo.
porque eu acho que nada se faz sozinho. E quando o Uca viu o ensaio e falou sobre este lugar de manifesto à vida, eu acho que é isso. Fala-se muitas coisas na atualidade, sobre a questão dos direitos trans, sobre a questão dos direitos das pessoas fluídas, sobre a questão do envelhecimento também, que se fala muito sobre. Ainda hoje ouvi uma entrevista sobre isso. As pessoas estão a viver cada vez mais tempo, e ainda bem, porque temos mais condições de vida. Mas mais sós também. Mas mais sozinhas, esta ideia da solidão na velhice também, que falamos aqui. Precariedade laboral, vocês abordam aqui. Sim, esta ideia também de falarmos sobre a nossa área, sobre esta ideia dos meandros quase da criação artística, ou seja, como é que se constrói um espetáculo. Eu acho que isso é pouco falado às vezes, ou mostrado às pessoas, ao público comum. Eu achei interessante uma coisa que li, fiquei com vontade de ver também por isso. Diz-me tu se é verdade que o próprio processo de criação torna-se o centro dramático da peça e o encenador dirige, mas perde o controle. É isto? Eu gosto muito disso. Sim, esta ideia quase de, pronto, milenar, que é a figura do encenador, a encenadora que dirige tudo e que faz tudo e que cria e que nasce tudo da cabeça dele. Eu sou contra isso, eu venho de duas escolas de teatro em que é esse lugar do figura do encenador, o encenador é que sabe, o encenador é que decide, e eu rompi com esse lugar também, se calhar, um bocadinho de querer fazer diferente e procurar outra coisa diferente. Então, mas já há companhias que nem encenador têm, que são completamente sim, coletivas, não é? Esse lugar mais coletivo ou colaborativo também, que vem um bocadinho do teatro brasileiro, se calhar esta ideia da figura colaborativa, cada um colabora na sua área, mas eu acho que é esse lugar do encenador que perde o espetáculo no sentido das rédeas, ou seja, o espetáculo é maior que o encenador neste lugar. Eu acho que é sempre assim, independentemente de sermos a figura do encenador, e aqui sou o encenador, e há esta brincadeira também do Andrei, que é o irmão que nunca se fala nas Três Irmãs. Aliás, a obra chama-se As Três Irmãs e há um irmão que nunca se fala, então essa brincadeira aqui que nós falamos também. Mas sim, o encenador, a obra torna-se mais importante que o encenador, e a equipa leva o projeto à frente. E tu, Marta, o que é que tu fazes? Conta-me lá. Eu sou uma das Três Irmãs. Como é que estás a viver isto? Porque é giro fazer uma coisa tão diferente, não é? É tão diferente daquilo que tenho feito nos últimos anos, muito, muito desafiante. Eu tive que mergulhar num universo novo, não é que as temáticas não façam parte, mas daí a ser a apresentação artística, não é? Vai assim uma grande distância. E aqui o espetáculo, não é? Este espetáculo acaba por ser uma peça dentro de uma peça, é um ensaio aberto, onde nós vamos ao texto original e de repente estamos a dizer Chekhov, mas voltamos e rasgamos, e portanto eu ali sou a Marta, sou a Masha, todos nós estamos ali em vários planos e vamos conduzindo o público a, espera lá, mas eles agora foram, ou voltaram, e então a confusão, e eu acho que isso é aquilo que me encanta mais no projeto, é nós atravessarmos exatamente a história de Chekhov, e quem conhece e vai passando pelo encadeamento, para a cronologia, embora a nossa aconteça em 24 horas, digamos, este acontece ao longo dos anos, mas nós vamos estando equiparados ao que acontece. Se há um diálogo, um momento de conflito, etc., nós também é aí que temos o diálogo. Ou seja, nós vamos exatamente atravessando. A linha do tempo é comum, mas com uma contemporaneidade de abordagem. Exatamente, de abordagens e de temas, e a minha personagem, por exemplo, tem um marido e de repente apaixona-se com um militar que vem conversar naquele seio familiar, e portanto, de repente, a minha personagem é que se apaixona, a Marta, como se apaixonasse pelo outro ator, que de repente chega ao ensaio. Portanto, é esta dualidade e é super interessante. Também é bom, porque eu penso que para aproximar também novas gerações dos textos mais clássicos, estas abordagens são fundamentais, não é? Porque há determinadas idades em que tu queres levar os miúdos ao teatro e se lhes falas, vamos ver Chekhov, isso deve ser uma seca. E, portanto, uma abordagem mais contemporânea pode ajudar muito a trazer novos públicos. Sim, há uma forma aqui de continuarmos. Nós continuamos a fazer os clássicos porque está lá tudo, não é? Ou seja, super importante. Estão lá todas as temáticas que queremos falar, todas as problemáticas da vida e todo o encantamento que o teatro tem. O teatro tem este dom da palavra, não é? E o Chekhov tem esta ideia da filosofia, do pensamento, das palavras, da construção frásica. E nós brincamos com isso, mas também rompemos com esse lugar e trazemos para um lugar mais de cotidiano e da banalidade, mas não deixamos de transmitir o que Chekhov, penso eu, espero eu, não falei com ele. Senhor Chekhov, não fique ofendido. Não, com certeza, com certeza. Mas contamos esse lugar e continuamos, como a Marta estava a dizer, a história, às vezes a forma está lá, as palavras é que são outras. A peça estreou-se a 22 de maio. Como é que foi? Como é que correu? Foi no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, só para dizer, para depois, quem quiser ir ver,
29 de maio, Ponte de Lima, 13 de junho, Barcelos, e depois andará em digressão, não é? Sim. Novas datas que vocês depois anunciarão também, com certeza, nas vossas redes sociais. Como é que foi a estreia? O que é que sentiram? Como é que sentiram o público? Como é que vocês... Então, nós tivemos uma pré-estreia. Sim. Pronto, nós fazemos um trabalho muito grande de mediação de públicos, porque eu também tenho um lugar enquanto encenador, enquanto artista, que Nádia está a falar com a Marta sobre isso, sobre este lugar de que andamos todos a fazer espetáculos para os amigos e para toda a gente. Pois. Sim, então eu tenho muita resistência nesse lugar e penso sempre nos meus pais ou no público mais leigo a ver e tento trabalhar sempre com as casas de espetáculos em fazer uma pré-estreia, ou seja, fazemos para escolas... Para as comunidades. Para as comunidades, neste caso fizemos para lares também, e fizemos uma pré-estreia para lares e para escola, uma escola super recente, uma escola de teatro em que os miúdos tinham 10, 11 anos, Ai, que nos perguntavam no final se nós achávamos que aquilo era para eles, porque é mesmo denso, nós vamos a muitos sítios, Okay. e para lares, e foi muito emocionante. Muito emocionante. Foi mesmo muito emocionante. Porquê, Portanto, Marta? porque entramos numa conversa aberta pós-espetáculo, onde as pessoas puderam dar a sua opinião daquilo que assistiram e de repente foram tocar em pontos que nem nós esperávamos que isso fosse, não é, dada a altura ao sumo. Ou seja, foi muito elogiado a falarmos sobre a velhice, sobre as capacidades, as incapacidades, a solidão, o rejeitar, não é? Ou não estarmos atentos a essa geração. Falar em relação à personagem do Tomás Bárbara, que é uma personagem fluida, e então de repente estava uma senhora que partilhou que o meu irmão gostava muito de se vestir de Amália, de ser a Amália. Estamos a falar há 50 anos atrás. Que coisa, de que partilha repente, linda. Não, e depois... nós ficámos todos arrepiados de perceber um bocado, finalmente. Não, que isto em tem todas voz, as isto tem- gerações todas. as pessoas sempre existiram. Sim. Não conseguindo ser aquilo que eram, não é? E que isso se mantém muitas vezes. Não, em Portugal já vamos conseguindo, vamos lá ver se isto não volta para trás. Exato. Mas em muitos países do mundo isso ainda não acontece, mas sempre aconteceu. Só que as pessoas escondiam-se, não é? Sim. E o espetáculo tem essa resposta, tem esse lado do monstro que estamos a criar e depois o lado de a resposta é o amor. E na base da base é o amor e é o lugar do respeito. E nos ensaios debatíamos muito sobre esse lugar de... Eu tenho muita dificuldade em perceber como é que o outro não respeita o outro. Tenho mesmo muito, eu não consigo ainda hoje perceber como é que o outro não respeita o outro na base da correlação. Então, o Tomás tem um solo, um monólogo no espetáculo, que é muito emotivo e que diz que é um lugar de eu só quero paz, amor e que me respeitem. E eu não consigo perceber porque é que o outro tem que interferir na liberdade da outra pessoa. É só isso. Ou seja, eu não tenho nada a ver com o que a outra pessoa faz no sentido de algo que me respeito. E a resposta é o amor e a aceitação no sentido do respeito pelo outro. Ponto. Certo. E o espetáculo fala muito sobre isso. Eu acho que também esse lugar, o espetáculo fala muita coisa, brincamos com muito, pronto, brincamos, acho que é a minha maneira também de ser um bocadinho mais a sátira, brincar com este lugar do teatro. E ainda bem que tem essas camadas todas, não é? Acho lindo fazer essas sessões abertas, vão fazer mais, ou seja, de tentar falar com o público depois dos espetáculos, é porque são públicos tão diferentes, Sim, pode ser muito sim, interessante, sim, não é? Sim, fazemos workshops, eu também faço workshops, também faço os workshops com escolas e fazemos agora em Ponte de Lima, também vamos fazer uma sessão para escolas e depois temos a conversa. E depois Era temos a giro sessão vocês geral. fazerem, já estou aqui a dar ideias, mas um documentário à volta disso, mesmo que fosse essas sessões. Sim, nós falamos da política de cancelamento, falamos sobre fazer um autor russo e dar voz e usar as palavras de um autor russo nos dias de hoje, não é? Portanto, onde é que isto fica tudo nestas escolhas que nós vamos... Pop Chekhov, quer dizer, não tem culpa nenhuma. Certo, mas sim, não eu é? percebo. Temos que dar, porque é que estás... Eu dada altura, digo, então fazias Fernando Pessoa, se querias dar voz Sim, a um... porque brincamos também com esse lugar de porque é fazer um autor russo e dar lugar à literatura russa. Nos dias de hoje. Então esse lugar quase parvo de sim, não vamos cancelar o Chekhov só porque o país agora... Ou seja, não Só que há pessoas que realmente, se calhar, isso até pode ser um argumento viável e se calhar não fazem Chekhov por causa sim, disso. Mas há pessoas. Para tudo. Há para sim. tudo. Há para tudo, sim. E basicamente Vale a isto pena. resume-se a uma maldição que existe na obra de Chekhov e de repente nós também estamos dentro dessa maldição, este grupo de atores que está a ensaiar e a encenar Chekhov e estamos todos embrulhados, já não sabemos se estamos em personagem, assim... Olha, parece muito giro, muitos parabéns, pelo menos é uma ideia muitíssimo original, espero que tenham muito público, que sejam muito bem recebidos e que possam fazer desta carreira, desta peça, uma longa carreira
e que chega a muitos sítios. E pensem nessa ideia de filmarem as conversas que possam ter com o público. Eu acho que pode ser super interessante. Eu fiquei com imensa vontade não só de ver a peça, como de ter assistido a essa conversa que vocês tiveram no final. Obrigada aos meus queridos convidados, Obrigado. Marta e Diogo, e parabéns. Obrigado. Ora bem, a minha próxima convidada nasceu na Amadora, é filha de imigrantes cabo-verdianos e cresceu no bairro da Cova da Moura, onde o crioulo era a língua dominante, o que acabou por marcar, claro, a sua música. Falo-lhe de Minda Guevara, ela que acaba de lançar Carapuça. Enfiemos a carapuça. Hoje esta tenta ser aquilo que esse é. Se sonha nome, bota treme, eu sabe qual é. Nem tempo pouco que para lida com que segue é. Vídeo de cova, se busque cantativa também. Hoje esta tenta ser aquilo que esse é. Se sonha nome, bota treme, eu sabe qual é. Nem tempo pouco que para lida com que segue é. Vídeo de cova, se busque cantativa também. A mim terá graça do dia que esse trefa sem letra, sem flota, creda para besta. Quem está na plateia, tá hoje essa canta, se espírito sem vibe, terá para gangsta. Hoje na hoje, bucata sushi, boy, estão despresente na banda cuspe. Bata baixa, carimpa, nós é que a colega, chinta na minha mesa, para ensinar. Tudo aquele que já empreende longa caminhada, bu pode te chupa, mangasta flau. Já que tem paciência, para lidar com esse, pega as moco folhas, para monca meses. Pode dar na crioulo, na português. Guevara é só insta riba desse. Esta tenta cópia, macata da, deixa bem batizar o MC bacana. Hoje esta tenta ser aquilo que esse é. Se sonha nome, bota treme, eu sabe qual é. Nem tempo pouco que para lida com que segue é. Vídeo de cova, se busque cantativa também. Hoje esta tenta ser aquilo que esse é. Se sonha nome, bota treme, eu sabe qual é. Nem tempo pouco que para lida com que segue é. Vídeo de cova, se busque cantativa também. Ou quem estava na Holanda, vou ficar taladra, mas gosto que antiga, vou perder pio. 3 anos parada, mas sempre no top, e durante esse tempo ninguém te viu. Coach é mandimana, nós é tão diferente, e nos grupos sanguíneos que se faz. Que eu sou a mais vada e tu és a mais burra, não das peitas balas, tu vens só de surra. Cabo se carroço para bu cumprimentem as gente jambar e sabes a quem é. Ou tenta simula bu comportamento, cobra cima bom, é para queima. Dá o capote, sem tempo respira, para limar ninguém, já que está menino. Se homens na beat e me sata satalha, qualquer tipo flow, minta Deus no biro. Com tenta trampinta, me está a solo, e a cateia é só me comigo. Por isso está juntado com outros patetas, a minha moral sempre foi assim. E eu dou-te barras atrás de barras, estás encurralada ou estás de cuzu. Bustava com gana de fazer fit e pega o convite e vou meter lá. Hoje esta tenta ser aquilo que esse é. Se sonha nome, bota treme, eu sabe qual é. Nem tempo pouco que para lida com que segue é. Vídeo de cova, se busque cantativa também. Hoje esta tenta ser aquilo que esse é. Se sonha nome, bota treme, eu sabe qual é. Nem tempo pouco que para lida. E já estamos aqui com a Minda Guevara, com o Enfiar a Carapuça, Minda. Sim. Como eu não percebo o crioulo, bem-vinda. Obrigada. Algumas partes percebo. Explica-me lá de que é que trata esta música. Então, esta música, por acaso, já tem cerca de 2 anos. Mas só a lançaste agora? Só lancei agora. Esta música, como eu já não lançava há algum tempo, quis voltar e o meu regresso tinha que... Ter impacto. Então teve que ser assim, meio pica-miolos, mas acho que correu muito bem. Está bem, mas explica lá para quem não percebe crioulo, qual é a temática da música. Esta música chama-se Carapuça. Basicamente fala principalmente de mulheres que não conseguem ver o sucesso umas das outras, em vez de se... como é que eu ia te explicar? Em vez de se apoiarem e de estarem mais unidas, acho que é mais fácil apontar o dedo e criticar ou fazer mini fofoquinhas do que propriamente, se calhar, olhar para quem já está mais à frente e dizer ok, eu também vou conseguir estar ali ou é possível estar ali. Mas isso é uma coisa que acontece muito no meio do hip-hop, do rap? Sim, acontece e acredito que também noutros géneros musicais também aconteça isso. Mas no rap acontece muito e eu tenho pena que nós não sejamos mais unidas nesse aspecto, porque comparativamente aos homens ficamos 1000 anos atrás por causa disso. Ai, eu não tenho nada a mesma ideia do que tu, mas pronto, eu acredito no que tu estás a dizer. Eu só tenho boas experiências nas equipas de mulheres com quem trabalho, mas acredito que no meio do hip-hop seja diferente. Seja diferente.
Olha, tu nasceste na Amadora, filha de pais cabo-verdianos, cresceste no bairro da Cova da Moura. Em que é que isso se espelha na tua música? Ou seja, está sempre presente esta tua orgulhosa origem e herança? Sim, está sempre presente porque é o meu berço, é onde eu nasci. E também trago muito a força da minha mãe, a resistência da minha mãe, a resiliência da minha mãe, porque eu considero que ela também seja uma força da natureza, pelo menos na minha vida. E tento trazer sempre essa garra, esse posicionamento, essa força toda nas minhas músicas. É a tua referência maior, a tua mãe? Sim, é. Uma vida que te inspira por ser uma lutadora? Sim, por ser uma lutadora, por ter sido mãe solteira também e criar-me a mim e aos meus 3 irmãos sozinha também. É uma luta diferente. Crescer também numa família destruturada dá um input completamente diferente aliás, durante o processo juvenil e também na fase adulta. O que é que faz com que... O que é que a música fez para te equilibrar nesses momentos mais difíceis? Que importância é que a música teve? Eu sempre gostei muito de escrever, então aliar isso à música acho que foi um match perfeito, porque eu comecei a cantar com 13 anos, comecei a frequentar o estúdio com 13 anos e quando eu fui para o estúdio estavam a precisar de uma voz feminina. Mas só passados 3 anos é que comecei a escrever as minhas próprias letras, quando o rapaz com quem eu fazia a dupla, que era o Riedel, teve que emigrar. Então eu fiquei naquela, isso está-me a saber tão bem, estou a gostar tanto disto, acho que não devo parar por aqui. Foi aí que eu comecei a escrever. E foi terapêutico, de certa forma? Foi, porque a música em si é terapia. Sim, e uma coisa que tu também fazes muito, e por isso é que tens um papel tão importante, porque tu destacas também muito, não só a representação feminina, mas também a valorização do crioulo na música, não é? É muito importante para ti. É muito importante e escrever em português na arte que eu faço sempre foi uma opção, porque eu automaticamente escrevo em crioulo e penso em crioulo também. Mas como também tenho como objetivo chegar a outras pessoas que não entendem crioulo, também comecei a fazer músicas em português. E misturas, como acontece? E misturo o crioulo com o português. Aliás, é o que faz sentido, não é? Sim. Sim. Eu acho que faz sentido, no sentido, do ponto de vista em que somos todos envolvidos em culturas diferentes, mas que são muito aproximadas, não é? E muito próximas e muito irmãs e que, portanto, faz sentido misturar. E eu gosto imenso de ouvir crioulo e tentar perceber mais. Olha, em relação ao papel das mulheres no hip-hop e no rap, ainda não é um meio super machista este onde tu estás? É um meio super machista e acho que a consciência desse facto, acho que sempre esteve presente, só que as pessoas gostam muito de mandar o lixo para baixo do tapete ou fingir que não estão a ver ou que não percebem. Então, mas mesmo dos próprios músicos, muitas vezes, não é? Porque homens, eu não sei, em Portugal se a realidade é igual, mas eu conheço alguns que escrevem músicas que eu fico a olhar para aquilo e pensar, bom, isto é muito machista. Ou seja, como é que uma mulher no hip-hop, no rap, consegue lutar contra isto? Como é que se luta contra isto? Escrevendo coisas diferentes? Para ser sincera, não sei até como é que se luta contra isso, porque não devia sequer ser uma luta, nem ser considerado uma luta. Simplesmente, às vezes sinto vergonha dos homens que não sei se sentem mais machos por fazer isso, porque eles nunca se lembram que eles vieram de uma mulher. Então, a partir do momento que não tens essa consciencialização, faz-te reproduzir isso na tua arte, né? E que umas pessoas se identificam, outras não, mas acho que não devia ser uma luta. Certo. Mas já estamos melhores. Eu lembro-me que há uns anos era mesmo uma coisa penosa. Sim. E havia uma objetificação enorme das mulheres, dos Mas hoje em dia ainda continua, não só no rap, mas noutros estilos musicais também. Ainda continua, não é? Sim. Porque se nós mulheres começarmos a dizer não quero fazer esse papel no videoclipe, não me quero expor a esse nível, não me identifico com a tua letra, não sou apologista desse conteúdo, acho que podemos revolucionar a música nesse sentido, mas se há mulheres que aceitam estar nesses papéis e fazer essas figuras, também nós não podemos fazer nada.
É isso mesmo. Olha, tu, entretanto, no meio disto tudo, no meio do teu percurso da música, do teu crescimento, foste procurar também estudar. Tu estudaste marketing, sim. não é? Comunicação e relações públicas, não é? Até que ponto é que também essa formação foi importante para a tua vida e para aquilo que tu fazes agora? Visto que és uma artista, penso que ganhaste aqui algumas ferramentas. Sim, foi extremamente importante porque as ferramentas que eu aprendi na escola eu posso usá-las na minha arte. Então foi juntar o útil ao agradável também e aprender mais e querer também saber mais sobre cada uma das áreas. Ainda é um mundo que eu estudei. difícil, Mina, porque tu disseste que estiveste agora algum tempo afastada. Sim. Porquê? A falta de oportunidades ou como é que tu analisas a batalha para se conseguir ter concertos, gravar discos? Como é que tu analisas isso? Eu, na altura que tive parado, eu emigrei, fui para a Holanda. A primeira vez que eu fui, estive lá há 4 meses, mas depois regressei porque tive datas, graças a Deus, né? Mas lá está, imigraste porque precisavas de trabalhar, não é? Sim, foi na altura do Covid, ainda por cima, estava tudo muito parado, estava o caos instalado. Certo. E eu sou uma pessoa que não consegue ficar parada à espera que as coisas venham, então tive mesmo que ir procurar trabalho fora e outras condições também. E esta última vez que eu fui, estive lá 1 ano e foi a melhor coisa que eu fiz, porque depois, quando voltei, lancei o meu EP e as coisas começaram a fluir novamente. Como é que és tu que escreves as tuas canções? Tu és autora. Onde é que tu te inspiras? O que é que te fazes? Espera aí, eu tenho que escrever isto. Inspiro-me na minha vida, inspiro-me em coisas que vejo no dia-a-dia, inspiro-me em histórias que ouço também no dia-a-dia, ou histórias de amigas ou de amigos, na minha mãe também certas coisas. E vou equilibrando Mostras as a minha... canções à tua mãe? Mostro. E ela o que é que diz? Ela gosta. Ela gosta. Ela diz que é filha maluca. Nunca te diz assim, ai filha, agora esta parte aqui não... Não, ela sempre me apoiou, por acaso, e é fundamental também termos o apoio. Então não é? Claro que sim. Então agora lançaste esta canção e quais é que são os teus projetos? Passa. Os meus próximos projetos estão ainda no forno, ainda não tenho data precisa para lançar, mas estou a trabalhar, porque agora o meu objetivo é não parar durante um período muito grande, sabendo que nem sempre é possível fazer como nós queremos e tem que ser feito como dá e como pode ser feito, porque não podemos dar um passo maior que a perna. Então, já deste alguns passos muitíssimo importantes. Tu foste a primeira mulher a ir ao Brasil cantar rap em crioulo. Foi boa essa experiência? Foi muito boa, foi extremamente gratificante, foi um marco muito importante também na minha carreira e lá está, como eu costumo dizer, o rap é predominantemente cantado por homens, mas foi uma mulher que foi ao Brasil representar o rap crioulo. Foi muito bom mesmo. E deve ter sido espetacular. Olha, desejo-te a maior sorte do mundo. Espero Obrigada. que daqui a uns tempos possas aqui estar sentadinha comigo, mostrar-me mais canções. Gostei muito desta, apesar de não ter percebido o crioulo todo, mas ainda vou procurar perceber. Percebi o suficiente, tenho muito boa onda e espero que te corra tudo muito bem. Obrigada por teres vindo cá. Até à próxima. Obrigada. Na próxima paragem vou estar à conversa com aquele que é o nosso psiquiatra preferido, o João Carlos Melo. Hoje vamos falar sobre perturbação bipolar, uma patologia crónica que se caracteriza por variações acentuadas de humor e tem tanto que se lhe diga. Vamos falar com ele na próxima paragem. Olá! Olá! Já tinha saudades? Também Como está? eu. Está tudo Já bem? sou quase um cliente da casa, não é? É verdade. Obrigado já é pelo convite. Não, nós é que agradecemos a sua presença, que é sempre muito apreciada pela sua capacidade de nos falar destes temas da saúde mental com muita clareza. E hoje o tema que nos traz aqui é a doença bipolar. Sim. E eu, se calhar, começava, Sr. Doutor, por lhe pedir que explicasse o que é a doença bipolar. E depois iremos aos tipos de bipolaridade, Ok. porque sei que existem vários. Sim. É uma doença. É importante sublinhar isto, porque às vezes diz-se fulano tem um problema de bipolaridade. Exato, não é um transtorno de personalidade. Há quem pense que é uma questão de feitio, de maneira de ser, etc. Não, é uma doença. E que tipo de doença? É uma doença do humor. O humor
quer dizer, a forma como nós nos sentimos e sentimos as coisas à nossa volta é em termos de alegria e tristeza. E, portanto, é normal o humor variar com oscilações entre a alegria e a tristeza. Enfim, tudo isso é normal. Quando essas alterações são muito acentuadas, muito intensas e perturbam a vida da pessoa em vários aspectos, no aspecto relacional, no aspecto ocupacional, no desempenho da vida, do dia-a-dia, e provoca sofrimento, aí pode-se dizer que é uma doença, que é a doença bipolar. E nascemos com a doença bipolar ou o que é que faz com que nós tenhamos essa doença? Pois, o principal fator é genético. Não quer dizer que seja hereditário, não quer dizer que pois, não é é, importante são, dizer isso. exatamente, são questões assim um bocadinho diferentes, mas é genético no sentido em que há uma predisposição. Há pessoas que têm uma predisposição para ter doença bipolar e ao longo da vida, se viverem numa família equilibrada, enfim, uma harmonia, enfim, tanto quanto possível, a pessoa pode não desenvolver a doença, mas se depois tem outros problemas de vários tipos, enfim, na vida... Ou alguns eventos traumáticos podem também... Eventos traumáticos também, se tiver essa predisposição, depois a doença manifesta-se. Muitas vezes, doutor, não é muito fácil para um médico fazer imediatamente o diagnóstico, certo? Não é fácil. Porquê? Porque, por exemplo, vamos supor uma pessoa que já sabe que tem doença bipolar, porque várias pessoas lhe disseram, e que o médico, o psiquiatra, está a falar com a pessoa e percebe que a pessoa tem uma doença bipolar. E depois pergunta assim, olha, diga-me como é que são as suas crises. E a pessoa relata crises depressivas. E depois eu pergunto, então, mas aquelas outras crises em que está com excesso de energia, desinibição, não precisa de dormir, tudo é fácil. Não, isso aí não é crise, aí é que eu me sinto bem. Ora, muitas vezes a pessoa não pede ajuda quando está nessas fases. Na euforia? Na chamada euforia? Na parte de euforia, quando isso não afeta muito, não é? Mas depois pede ajuda, sim, por causa do sofrimento grande nas crises depressivas. Por isso é preciso um padrão para se conseguir, ou seja, é preciso um médico analisar durante algum tempo se existe este padrão? Exatamente. E, portanto, e aí os testemunhos da família, das pessoas conhecidas também é fundamental, para além da história que o paciente transmite. E depois, o que é que acontece? Se uma pessoa só tem episódios, chama-se depressivos major, porque são mais graves e muitas vezes com ideação suicida e com risco de suicídio. Não é uma depressão reativa, moderada, leve. Pronto. E o que acontece é que a pessoa pode ter várias crises depressivas graves e pronto. E não se pode fazer aí o diagnóstico de doença bipolar, só quando, além disso, a pessoa tem um episódio maníaco. O que é que acontece? Isto é complicado porque vários estudos epidemiológicos têm mostrado o quê? Que a partir do momento em que se estabelece o diagnóstico, pronto, claramente esta pessoa tem uma doença bipolar, até a pessoa assumir que tem, aderir ao tratamento, passam em média 10 anos. Isto é muito. Qual é normalmente a idade em que se começa a ter os primeiros, quer dizer, vai depender muito, Depende muito, mas aí 20 e tal, 30, às vezes um pouco mais tarde, pronto, ao contrário da esquizofrenia, que é mais cedo, pronto, é por volta dessa idade. E as pessoas, quando estão em depressão, é um quadro mais ou menos típico de depressão, não querem sair de casa, não veem motivação na vida, não é? Estão tristes, profundamente tristes. E depois, quando estão em euforia, é exatamente o contrário, é uma rotação completamente diferente, não é? Podem tudo, são capazes de tudo. Correndo alguns riscos. Correm riscos. Por exemplo, por causa da desinibição. Sexuais até. Sexuais também. Não pensam nem querem saber de apanharem doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. Há outros, por exemplo, que fazem compras compulsivamente. Compras compulsivamente e às vezes, é um dos critérios, não é? Mas outras vezes não são compras pequenas. Certo.
apetece-me um Ferrari e, portanto, vou comprar. Sim, ou pôr um cartão de crédito, fazer Exatamente, exatamente. E também, quando estão nesses quadros, como o doutor disse, sentem-se profundamente felizes, não é? Sim, sim. O que torna compreensível que as pessoas que as outras pessoas todas à volta é que estão mal. Elas são estão desmancha-prazeres, não é? O que faz com que seja difícil a pessoa aceitar fazer tratamento, porque é muito difícil renunciar a esses momentos de tão bem-estar. Não é? O problema é que depois tem riscos, porque quando, do ponto de vista dos outros, a pessoa está bem, isto é, mais estável, sem estas crises de euforia ou de depressão, a própria pessoa não sente que está bem, sente que está mais abaixo daquele nível. Não se sente feliz, que acontece muitas vezes feliz. Quando os doentes estão estabilizados, não é? Não se sentirem felizes. Exatamente. Porque já encontraram, porque já sentiram, já viveram esse pico de felicidade que é a euforia, que é ilusória, mas eles sentiram-na. Mas sentiram, exatamente. Nas relações, isto é extremamente complicado. Porque são doentes que muitas vezes questionam permanentemente, sobretudo em euforia, os casamentos e as relações onde estão. Sim, e pronto, e são capazes de ter, enfim, falou num casamento, aventuras extraconjugais, ou então impulsivamente acabar com uma relação, para além depois do dia-a-dia muito difícil, não é? Porque não é só alegria. Nesses episódios maníacos ou de euforia, a pessoa muitas vezes está irritável, impaciente, agressiva, sobretudo quando é contrariada. Não é? Depois há outros períodos em que a pessoa está de cama, não mexe, não reage. Não... E depois para as famílias também é muito complicado, muitas vezes, perceber que isto não é ela ter mau feitio, que é uma doença. Não, é uma doença. É uma doença complicada e para a própria pessoa também não é fácil, sobretudo quando a doença começou muito cedo, na vida, 20 e tal anos. Há pessoas que dizem que não se conhecem, não sabem quem são exatamente, porque só se conhecem ou muito deprimidas ou muito eufóricas. E, portanto, depois isso é um trabalho que faz parte do tratamento também. Ajudar a pessoa a lidar com a doença, aceitar a doença, a lidar com a doença, aderir ao tratamento e conhecer-se em relação à própria doença e em geral. Coisas importantíssimas para um doente bipolar. Ainda nem vamos à parte médica, mas a estrutura familiar, não é? O estar inseridos, por exemplo, no mercado de trabalho. Sim. Tudo o que seja coisas que agarrem a pessoa a uma certa rotina, não é? Isso mesmo. A rotina, o desporto, enfim, fundamental, e uma certa rotina em sentido estrito, e também uma estrutura, não é? Em que a pessoa sinta, não é ter uma vida chata, mas sinta que há alguma previsibilidade, que as coisas têm as suas regras, que as coisas às vezes acontecem de uma forma mais agradável, outras menos, mas há ciclos e, portanto, essa estrutura ajuda muito também. Porque também acontece muito depois das fases mais nas fases de euforia, nas depressão, pelo menos das pessoas que eu conheço, não acontece isso, haver uma enorme vergonha de algumas coisas. Sim. Porque as pessoas percebem, porque no fundo o doente percebe, ok, isto não era eu, quando estabiliza, não é? Exatamente. E às vezes nem se lembra, não é? Às vezes não se lembra, outras vezes são confrontadas com os testemunhos de outras pessoas e realmente sentem vergonha pelas figuras, digamos assim, que fizeram. E às vezes pedem pelo desculpa. mal que fizeram, porque magoaram alguém, disseram coisas que não sentiam. Isso mesmo, sim. Que tratamento é que é indicado para estes doentes? Ou depende muito do doente? Enfim, cada caso é um caso e os tratamentos devem ser personalizados. Claro, não é? Como é óbvio. Mas o tratamento de base é a medicação. Não pode ser de outra forma, porque é uma doença que afeta a química do cérebro, digamos assim, e, portanto, a forma mais adequada de tratar é precisamente atuar rapidamente e diretamente na química do cérebro, com medicamentos de que tipo? Os principais são os chamados estabilizadores do humor, que ajudam a que a pessoa fique mais estável, sem essas crises, mas têm também um efeito preventivo
de novas crises. Depois há uns que são mais eficazes na prevenção das crises maníacas, outros mais eficazes na prevenção das crises depressivas. Pronto, depois varia, escolhe-se em função do perfil de cada pessoa. E existe dois tipos, pelo menos, de bipolaridade, certo? Há muitos. Agora já há muitos. Havia um psiquiatra americano que tinha uma classificação ridícula, porque era assim, doença bipolar meio, doença bipolar 1, doença bipolar 1,5 e por aí fora. E pronto, é difícil estabelecer isso claramente na prática, na clínica. Mas, embora tenha a sua razão de ser, basicamente, doença bipolar tipo 1, a pessoa tem episódios de depressão graves e episódios maníacos. Okay. Doença bipolar 2, a pessoa tem episódios depressivos graves e episódios hipomaníacos. Ou seja, não muito graves os maníacos. Os maníacos não são muito graves e precisamente por causa disso não requerem internamento, por exemplo, e a pessoa consegue aguentar-se, por exemplo, no trabalho, na vida... É um bocadinho melhor do que a 1. Depois a 3 tem uma particularidade curiosa que é, a pessoa tem episódios depressivos major e só tem episódios maníacos ou hipomaníacos quando toma antidepressivos. Por isso é que os antidepressivos, por muito deprimida que uma pessoa esteja, ou estão contraindicados ou têm que ser coadjuvados, digamos assim, por outros medicamentos, nomeadamente os estabilizadores do humor. Por isso é que é tão difícil, não é? Às vezes acertar a medicação de um doente destes. Não é fácil. Cada caso é um caso e depois já há oscilações. Um dos fatores mais importantes que leva, quando tudo está estável, que leva a algumas descompensações são as estações do ano. A primavera e o outono são alturas críticas do ano. Conseguimos perceber porquê, doutor? Tem a ver mesmo com a mudança? Os íons da atmosfera têm influência nisso. Vou-lhe dar um exemplo. Há um tipo de depressão que não é comum no nosso país, é mais comum em países nórdicos, por exemplo, que se chama depressão sazonal. E que são depressões que melhoram não tanto com a medicação, mas com fototerapia. Com o sol? Com o sol. Não tem de sol, tem que ser uma luminosidade em comprimentos de onda específicos, bem estudados e tudo. Portanto, isso tem influência. Isso tem influência. Porém, parte boa, a ciência tem evoluído muito na medicação para estes doentes. Tem evoluído muito. Já agora deixe-me dizer uma coisa, porque há um tabu que eu acho que é importante desfazer. Há situações de doença bipolar que são tão graves que a medicação, por muito eficaz que seja, e mesmo assim não é suficiente. Okay. O que é preciso? Não estou a falar de psicoterapia, porque é outra área, e quando eu digo que a medicação não é suficiente, não é a psicoterapia que vai ajudar nesses casos. É o quê? Há uma medida terapêutica muito eficaz e muito segura, que quando a medicação não é suficiente, que é uma grande ajuda, nomeadamente nas crises depressivas, que é a eletroconvulsivoterapia. Que é diabolizada porque nos faz lembrar outros tempos dos chamados choques elétricos. Exatamente. Hoje em dia, a eletroconvulsivoterapia está muito bem estudada, as indicações, contraindicações, efeitos secundários... Nada tem a ver com a violência dos outros tempos. Nada. É feito com anestesia, num bloco operatório, e a pessoa não tem convulsões. Isto é para aqueles doentes cuja depressão é gravíssima. Gravíssima. Quer dizer, ao ponto da pessoa estar parada, só conseguir mexer os olhos, já teve doentes assim? Sim. É muito grave. E isso... É um estado quase catatónico, não? Exatamente. E, portanto, é uma medida salva-vidas, não é? Com certeza. É mais seguro do que os medicamentos, falando de uma maneira geral, em duas populações específicas, nas pessoas idosas e nas mulheres quando estão grávidas. É seguro. E que estão em crise. Não é? E que estão em crise. Doutor, é sempre um gosto enorme falar consigo. Passaram 15 minutos aqui a correr. Já sabe, vou convidá-lo mais vezes, porque queremos mesmo que a saúde mental faça parte do nosso Intercidade. Permita-me rapidamente... Tudo o que quiser. Desde já está convidada, eu depois lembro, está convidada porque no fim de junho, penso que no dia 27, lançarei um novo livro. Ai, que maravilha! E, portanto, está convidada para o lançamento e depois, se quiser, podemos falar sobre isso. Já agora, abra só assim o véu. Sim. É sobre quê? Sobre uma coisa que nos afeta a todos nós, seres humanos, os medos.
Ai, isso é tão interessante. Pois. Pronto, já está tramado, vai ter que ficar a falar sobre o livro. O título, já agora, pronto, em primeira mão, A Coragem de Ter Medo. É um belíssimo título. É um belíssimo título. Olha, muitos parabéns. Obrigado. Muitos parabéns. Voltará cá para falar sobre esses e outros temas. É sempre um gosto, sempre um gosto. Nós voltamos amanhã para mais um Intercidades. Obrigada por ter estado connosco.